Salve, salve galera! Está começando mais um Semiose Podcast. Eu sou o Luan Matheus e ao meu lado está David Art. David Art. É isso aí. E hoje nós temos uma presença ilustre, o cara da acessibilidade no Brasil. Salve, salve, Marcelo Salles. Valeu, Luan. Valeu, David, pelo convite. Deixa eu falar pra câmera ali também, senão a galera não vai me ver. E faz tempo que eu não faço algum evento sem máscara, cara. Tipo, isso tá dando uma liberdade aqui. A gente tá longe, tá, gente? Sim. Que massa. Obrigado, cara, aceitou o convite aí. E, pessoal, Pessoal não, né? Você que tá vendo o podcast e quer gravar o seu próprio podcast também, você tem a possibilidade de fazer num bar. Olha que demais. O Luan, o que você acha disso daí, cara? Ah, eu acho demais, cara. A gente tá num bar aqui dentro, né? É o estúdio, podcast no bar, que é onde a gente grava aqui os nossos podcasts, nossos episódios. No Tchê Café, aqui na Washington Luiz, perto do aeroporto, com toda a estrutura, com câmera, microfone, todo esse ambiente descontraído, tem videogame, tem fliperama aqui atrás. Fliperama da hora ali aqui, pra jogar um Street. Aqui é a mesa de bilhar, lá embaixo tem um outro estúdio também. E é um projeto do Voz e Conteúdo, do Gustavo. Então, se você quer gravar também o seu podcast dessa maneira, como a gente tá fazendo, acessa aí podcastnobar.com.br e vem compartilhar conteúdo, independente do que for. Quanto mais conteúdo tiver, mais informações as pessoas vão ter acesso. Isso. E quanto mais conhecimento a gente tem, é melhor pra nossa vida, né? A gente... E brasileiro gosta de diálogo, gosta de ver conversa. Eu já falei, né? O brasileiro gosta muito de reality show, de moda de viola, de música com violão e agora de podcast, tá? Podcast, exatamente. Adorando podcast. Eu acho que no Brasil tem mais podcast nesse formato do que fora, né? Isso que foi fora, sim. né? Isso, tem nasceu, mais. acho que nos Estados Unidos, essa ideia, assim, tipo, de fazer desse formato? Acredito que sim, mas tem a questão dos gafanhotos digitais, né? Brasileiro, cara, domina tudo aquilo que faz. É muito doido, né, Total. cara? Oh, e o Marcelo trouxe um presente pra gente, cara. Agradecer o Marcelo aqui pelo presente que a gente ganhou, super legal. Agradecer o Horácio Soares, né? Tipo, cara, o Horácio eu tenho aqui no coração, aqui, esse cardzinho de produto é do Product Arena deles. Nem era a ideia fazer merchan aqui, mais um presente mesmo, né? Porque eu fiz um dos cardzinhos, que é o Rótico de acessibilidade, e é bem legal. Mas isso daqui tá disponível pra galera em algum local? Tá, se eu não me engano, tem no site deles, o productarena.com.br, eles têm alguma informação lá. Eu não sei dizer se tá vendendo ainda. Eu lembro que ele trazia nos eventos, né? Tipo, todos os eventos que eu participava, eles estavam lá. Eles levavam para vender o material, para distribuir junto com camisetas e tudo mais. Mas eu não sei. Esse aqui é o do Marcelo, acessibilidade, ó. Achou? Achei aqui, ó. Massa. Aqui, ó, acessibilidade é tornar o seu conteúdo acessível para todas as pessoas, todas escrito em maiúsculo ainda, né, para destacar, independente de quem sejam essas pessoas ou de como e onde estejam acessando. É basicamente sobre isso. A gente fala de acessibilidade é conteúdo. Conteúdo. Como eu disponibilizo o meu conteúdo para todas as pessoas, independentemente de quem sejam, independentemente de onde estejam utilizando. Fazendo um resumo rápido, é assim. Todas as pessoas utilizam a internet de alguma forma. Algumas com internet rápida, outras com internet lenta, outras sem saber usar a tecnologia. Algumas pessoas utilizam tecnologias assistivas, que é o caso de leitor de telas e tudo mais. Então o segredo é como eu disponibilizo o meu conteúdo para todo mundo. E quando a gente fala, por exemplo, de design responsivo, a galera não faz essa ligação. O que eu estou fazendo? Eu estou adaptando o meu conteúdo a telas menores, telas maiores. Eu estou tornando fácil acesso àquela informação para telas menores e maiores, ou seja, estou trabalhando com acessibilidade naquele ponto. Quando eu lido com as tecnologias assistivas, algumas pessoas não veem o conteúdo. Sim. Aí eu entro no ponto do designer que pensa só no visual. Cara, visual é legal, é importante e tudo mais, mas você tem que pensar na sua arquitetura de informação, aquilo que está por trás, ou seja, como as pessoas estão ouvindo a informação que você está transmitindo de forma visual. Então é isso. Acessibilidade, resumindo, é isso. Eu poderia aqui ir falando, mas aí eu vou tomar todo o tempo. Cara, e como foi a brisa de você querer trabalhar com isso, ou foi natural durante a sua carreira falar... tô trabalhando com isso, tipo assim, você nem percebeu, já tava falando disso, ou você olhou e falou, não, é isso que eu quero fazer porque, sei lá, te tocou o coração, ou, sabe? Porque realmente, às vezes eu, por exemplo, comecei a trabalhar com design porque eu via a lista telefônica, eu tinha, tipo, 10, 11 anos. Aquelas amarelas lá? Não era nem as amarelas, lá na minha cidade, lá em Bonifácio, chama Guia Prático.
Que aí era um guia impresso mesmo e tinha as páginas coloridas e a preto e branco. As coloridas é onde vendia os anúncios, a preto e branco também, mas as coloridas era mais caro, né? Para as empresas dentro da cidade anunciar. E era local, só da cidade. E aí as coloridas eu achava legal. Eu via assim, eu falava, nossa, como é que faz isso, né? A minha curiosidade de querer descobrir como fazia, lista telefônica, me fez começar, eu já queria trabalhar com computador, mesmo não tendo computador, mas aquilo me chamou a atenção. Então, quando eu fui fazer curso, o primeiro curso que era o básico de informática, pela Microlins, que eu sou aluno Microlins, era o básico, né? Então, só que depois eu poderia escolher outro, né? Tipo, o designer gráfico ou o web designer na época. Aí eu quis primeiro o designer gráfico. Porque eu falei, não, eu quero aprender como faz a lista telefônica. Eu não sabia que tudo era uma coisa só, né? Tipo, era essa separação, o designer, né? E aí isso me chamou a atenção. Eu falei, pô, então foi por causa disso que eu me tornei um designer, né? Tem um porquê ali. O seu é o quê, Marcelo? O que aconteceu? Perfeito. Foi bom você ter perguntado isso, que coincide com esses cards que eu trouxe pra vocês. Que o Horácio Soares é o cara culpado de tudo. Eu brinquei com ele. Foi engraçado. Não foi só o Horácio, tá? O Clécio Bacchini também, que tem um escritório de tecnologia chamado Soyuz aí. Vocês conhecem também o Clécio. Então, o que acontece? Os dois... começou tudo por conta de uma porrada que eu levei. Tá, porrada no... Não, porrada no sentido de me tocar, porque eu não pensei em lidar com esse tema, né, de forma profunda. Na verdade, eu tinha pensado, mas vou explicar rapidamente aqui o que aconteceu. Fica à vontade. Me formei em desenho industrial em 2002, né, desde trabalhei em uma porrada de agência de design, publicidade, só que tem um ponto importante aqui, tá? Depois a gente até pode falar mais sobre isso. Eu me formei em desenho industrial, mas antes disso eu fiz técnico em processamento de dados. Então isso me deu uma bagagem muito grande técnica. Então quando eu me formei como designer, eu já sabia programar. Já tinha lidado com diferentes linguagens de programação e tudo mais. Cara, não tem como negar. Tipo aquela tal historinha, né? Que designer precisa saber programar. Eu sempre falo, gente, na boa, não entra nessa discussão efêmera. Não fica discutindo o que o outro deve fazer. Se você acha importante para sua vida e relevante, vai e faça, vai e estuda. O que eu posso dizer para mim é que essa bagagem técnica me ajudou demais em toda a minha carreira. Mas enfim, depois a gente pode falar mais sobre isso. Aí seguindo ali o passo, entrei no mundo corporativo, Unibanco, 2008, que nem era Itaú ainda. A minha ideia, eu entrei como desenvolvedor front-end, não entrei como designer. Mas a minha ideia era que depois de um ano eu entro lá como designer, tal, não sei o que, na equipe de design. E o que aconteceu? Houve a fusão com o Itaú. Sim. Meus planos foram por água abaixo, eu fiquei 6 anos atuando como dev front-end. Só depois eu fui pro time de UX e depois eu conto melhor essa história. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque isso é relevante. Esse período que eu tive 6 anos... Mas esse período que você ficou aí trabalhando como dev, você trabalhou frustrado? Não. Ou você, tipo assim, mesmo assim, era uma parada que você gostava de fazer? Era o que eu gostava de fazer, porque eu já era desenvolvedor. Eu me formei na época que os blogs foram nascendo no Brasil. Então, eu me formei... Na época que eu me formei em desenho industrial, 80%... Você falou design gráfico, 80% do time, da turma, ia pro mundo do design gráfico. Só 20% ia pro digital. Eu fui um dos desses 20 graças àquela bagagem técnica que eu tive antes. E foi muito bom isso, porque eu peguei aquela fase do blogger, né, de tudo nascendo, né, na internet, assim, e foi legal porque eu fui nascendo junto. Fiz muito site em Flash, muito site com tabela e tudo mais. Flash totalmente acessível. Flash totalmente acessível. Nem falava, nem pensava. Mas não indexava as páginas, porque se você fazia o site inteiro, era uma única página. Né? Exato. Tipo, mas eu fiz uns trampos legais naquela época. Eu lembro que os melhores que eu fiz foi pra Shoe Stock, uma loja de calçados bem conhecida aí. Eu fiz um projeto pro inverno, outro projeto pro verão. Pra mim foi até hoje um dos principais ali que eu trabalhei. Me deu uma bagagem muito grande para lidar com base de dados, Motion, aprendi muito Motion através do Flash. E assim vai, tudo é bagagem na sua vida. E aí o que acontece? Chegou lá no meio do período lá no Unibanco, na verdade já era Itaú, foi em 2012, exatamente falando. Em 2012 lançamos o site, eu estava na equipe que lançou o site itaú.com.br, que na época foi fantástico, bem diferente de todos os outros bancos que tinha, gerou uma repercussão enorme. E aí eu fui num evento, né? O Front in Sampa, que a galera também deve conhecer. E aí nesse evento, eu já sabia que o Horácio ia estar participando, que o Clécio ia estar... Na época eu não os conhecia, tipo de projetos, nada disso. Só, o cara é referência, né? Então vamos assistir.
E eles chegaram no palco já dando aquela assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu. O Itaú lançou um novo site, adivinha, ele não é acessível. E eu tava lá na plateia. Você ouvindo aquilo. E aí eu virei meu crachá pra ninguém ver que eu era do Itaú, tipo... Falei, Verdade, você virou o crachá de virei o verdade, você crachá, sentiu vergonha. Senti vergonha ali, falei, pô, caceta, a galera vai me procurar, sabe que eu sou do Itaú, mas enfim, virei meu crachá e fiquei lá prestando atenção, tomando porrada. O vídeo tá disponível pra quem quiser ver e até hoje é uma aula. É só procurar no YouTube por Front-End Sampa, Itaú, acessibilidade. Vocês vão achar, procura essas 3 palavras, vocês vão achar o vídeo lá. O Horácio Class, pá, descendo o pau, falando muito de front-end ali também design, e aquilo eu fui pra casa com aquela dor, aquele sentimento de culpa. Por que eu não falei de acessibilidade? Eu já tinha lido a respeito. Sabe quando você lê um negócio? Ah, isso daqui é legal, e passa. Que a maioria das pessoas fazem com vários assuntos, não só com acessibilidade. E beleza, só que ali foi o meu start. Eu falei, pô, eu preciso dar uma mexida nisso. Levei isso para dentro do Itaú, levei para os meus gestores na época e tudo mais. Quem disse que alguém priorizava? Só que aí eu fiz tudo na clandestinidade. Eu falo para as pessoas. Eu falo para as pessoas que tô que falar mais perto do microfone aqui. Ó, melhor, já melhorou aqui também. Tá vendo? Tô falando longe. Eu falo para as pessoas que eu tenho eu até esqueci aqui que eu tava comentando da acessibilidade. Você começou na clandestinidade. Na clandestinidade, isso, perfeito. Clandestinidade, o que aconteceu? É literalmente assim, tá, gente? Porque uma das coisas que eu sempre recomendo pra galera é assim, tenham projetos pessoais. Independentemente de onde você trabalha. Você aprende demais. Eu sempre aprendi com projetos pessoais. Por quê? Você tá trabalhando num lugar... Cara, você não vai fazer necessariamente tudo que você gosta. Você não vai pegar só filé mignon. Você vai pegar muita coisa ali, muito osso ali no meio do caminho. E faz parte do processo de aprendizado, eu acho que isso é relevante e importante. Só que assim, é daí que começam as frustrações, né? É daí que começam os problemas de ansiedade, não estou fazendo o que eu gostaria e tudo mais. Tem vários fatores envolvidos, né? Mas você está falando então que a galera tem que trabalhar fora do trabalho. Não estou falando nada disso. Estou falando que cada um tem que entender qual que é o seu momento e o que você tem que fazer. Só que de qualquer forma vai ter problemas, né? Vai ter problemas, sim. Tipo, não existe aquele trampo arco-íris onde tem um pote de ouro no final. Principalmente no começo, né? Principalmente no começo. É porque aí você não tem maturidade pra passar com as frustrações. Perfeito, é isso aí. E as porradas, entre aspas, são importantes. Faz parte do processo de aprendizado. E aqui a gente não tá falando só de design ou de acessibilidade. A vida nos ensina, né, através de exemplos práticos e você vai adquirindo experiência com tudo isso. Então, por mais que você consiga fazer as suas coisas antes do tempo normal, né, que normalmente aconteceria, seja por qualquer motivo, porque você recebeu um capital, uma herança, sei lá, qualquer coisa que seja, o fato de você não ter tido determinadas experiências vai comprometer o seu trabalho em algum momento. Então eu falo que quando eu comecei a lidar com acessibilidade, eu comecei a lidar num momento em que eu já conhecia muita coisa. Eu já conhecia muita coisa de front-end, já conhecia muita coisa, a gente comentou aqui antes, de SEO. Trabalhei durante 2 anos dentro do Itaú, focando em indexar melhor as páginas, conteúdo com pessoas referências, o Fábio Ricota, que a gente comentou aqui, que para mim me deu uma puta de uma bagagem. E aí, ou seja, quando o tema acessibilidade entrou na minha vida, meio que na porrada, a forceps, como a gente falou agora, toda essa bagagem que eu tinha antes me contribuiu demais. Então foi fácil ligar os pontos. Quando você começa a estudar WCAG, quem já começou, eu acredito que vocês já viram também. E esse lance que você falou agora, WCAG, você acredita que é o princípio para começar a estudar acessibilidade? Igual você fez? Ou você acha que para começar... Porque, cara, eu vejo assim, é um assunto muito denso, é muito complexo, igual você falou. Pô, você tinha uma bagagem de SEO, de conhecimento de como dev, front e tal. E eu acredito que tudo isso ajudou, igual você mesmo está falando. Mas uma pessoa, às vezes, que não tem essa bagagem, um designer, por exemplo, e aí ele quer estudar esse tema, você acha que o caminho, não o melhor caminho, mas um caminho menos doloroso, digamos assim, para essa pessoa começar, é estudando a WCAG para ter o conhecimento do que o que tem que fazer para se tornar acessível algumas coisas e tal do produto? Vamos lá. Por que eu comecei a estudar a WCAG? No evento, o Horácio e o Clécio falaram bastante de front-end e WCAG. Lembrem que na época eu atuava como front-end no Itaú. Então meu foco era desenvolvimento. Então foi natural lidar com códigos e o processo da WCAG para mim foi
foi simples de compreendê-la. Porque, assim, tem questões humanas e tem questões de conceitos e contextos e conteúdo, muito conteúdo, mas também tem muita coisa técnica. E se você não entende o técnico, você vai ler aqueles itens da WCAG e vai falar, putz, aquilo vai te desestimular, que é o que acontece com alguns designers que não entendem a parte do código. Então, o que eu recomendo de verdade? Hoje em dia, na época não tinha, mas hoje em dia tem muito conteúdo sobre isso e a fonte principal, já vou dar o primeiro fonte aqui, w3.org/WAI, né? Porque Web Accessibility Initiative, que é do W3C, o conteúdo do W3C, e ali a galera vai ter a receita de bolo, desde como eu lido com pessoas com diferentes tipos de deficiência, como que as pessoas com diferentes tipos de deficiência usam a internet, usam o celular, né? E você vai ter vídeos explicativos, você vai ter muito conteúdo. Aí você tem a parte de conceitos, planejamento, estratégia, você vai ter a parte de WCAG, você vai ter a parte de testes, como que eu testo e tudo mais. Eu brinco pra galera que assim, gente, se vocês não quiserem fazer cursos, né, de acessibilidade, tá aqui, ó, a receita tá aqui. Então existe mesmo nesse caso uma receitinha de bolo que dá pra fazer e vai funcionar. Não é uma receita de bolo. Existe um caminho simples, um caminho mais simples da pessoa não ter que ficar caçando coisas no Google. Ah, ok. Então, tipo assim, pra facilitar ela. Porque a hora que ela vai jogar no Google vai ter... Já tá direcionado vai ali, né? né? Só o problema do Google... O Google hoje em dia você encontra qualquer coisa. O problema é curadoria. Né? Como eu encontro conteúdo de qualidade, como que eu encontro conteúdo relevante. Porque nesse caso é direto da fonte, né? Nesse caso é direto da fonte. E por que isso? Principalmente aqui no Brasil, na verdade no mundo, posso dizer. O assunto acessibilidade, não tem como negar que ele está se tornando cada vez mais evidente. E eu já digo de antemão para vocês, né? Eu acompanho o mercado aqui do Brasil, lá fora, eu conheço os profissionais que estão atuando, tanto aqui de fora, eu sempre fui uma pessoa curiosa, né? De entender a vida e a carreira das pessoas. Todas as minhas referências, sempre que eu leio um livro que eu gosto, eu vou querer saber mais daquele autor. Sempre que eu vejo um site que eu vi, que eu adorei, eu vou querer saber quem fez esse site, qual foi a agência, qual foi a história da agência. Cara, eu vou vasculhar. Eu vou stalkear a vida da pessoa literalmente, e eu gosto disso. Eu gosto de entender a carreira, como que as pessoas chegaram até onde elas chegaram. Eu sou esse tipo de processo, pessoa. O processo, né? Pensamento. Pensamento, exatamente. E isso é importantíssimo, por quê? Porque você vai encontrar outras referências boas. E aí você vai formando a sua bagagem de conhecimento também de todo mundo que está envolvido. E isso é importante, por quê? Porque a acessibilidade hoje tem um monte de gente falando sobre. Agora, quando eu vejo conteúdo sendo publicado, que eu falo, nossa senhora, gente, a pessoa, não é problema a pessoa escrever, a pessoa tem que escrever, ela é importante, mas, cara, você tem que ter um mínimo de responsabilidade com aquilo que você distribui para as pessoas. Você está passando um conteúdo que aquilo vai ser replicado. E é daí que nascem as fake news. Tipo, você começa uma coisa e aquilo vai gerando uma bola de neve. Umas verdades absolutas, assim, que, tipo, você não sabe de onde surgiram. Aí você olha assim, tipo, da onde veio essa lógica? Quem falou isso? Por que isso é assim? E todo mundo toma como verdade. É isso e pronto. E eu sei que você não gosta dessas paradas assim, né? A gente já trocou ideia sobre isso, né? Que você não gosta de quando alguém vem e fica cagando uma regra de algo dela mesmo, né? Que não tem um embasamento, né? Você precisa ter um embasamento. E tem outra. Mesmo que seja uma regra que não seja de alguém que com um embasamento, as regras não foram feitas escritas na pedra. Né? Em algum momento a gente quebra, questiona. Só que tem coisas fundamentais, né? Tem itens que são fundamentais e aquilo não tem o que mudar. Eu não preciso fazer um teste de usabilidade para algumas coisas específicas porque eu sei que aquilo é um padrão. Simples assim. Só que aí você vê as pessoas fazendo. Por que tem isso? Porque não teve aquela bagagem anterior, aquela experiência anterior, uma formação talvez anterior. Tudo isso, que nem as pessoas questionam. Faculdade é importante fazer? De verdade, faculdade de desenho industrial, você não precisa ser para ser um designer, né, formado e tudo mais. Só que eu não tenho como negar que os meus 4 anos de desenho industrial me trouxeram uma bagagem fundamental, fora a minha convivência, troca de ideias com os professores, com as pessoas. Então, é isso que a galera tem que ter em mente. Tipo, é imprescindível para você ter uma formação, principalmente cursos técnicos também e tudo mais. Eu preciso fazer um curso de ciência da computação para programar? Não. Mas, cara, se você não é dispensável, fizer, né? Se você fizer, você vai ter uma bagagem tão grande, mas tão grande, são 4 anos da sua vida que depois, lá na frente,
aqueles 4 anos, você vai lembrar com tanto gosto daquilo. Hoje, eu me formei em desenho industrial. Colegial técnico em processamento de dados, foram 3 anos. Aí eu mexi com Clipper, VB, Pascal, C, tudo que ali... Não, um monte de Quantos você tem, Marcelo? Eu, 43. Aí, ó. 43. Aí, assim, mexi com todas essas porque ele linguagens. tava especulando essa idade. Quantos anos o Marcelo tem? Eu falei, o Marcelo tem... Não, eu falei, o Marcelo tem mais de 40, mas porque eu lembro que ele tinha comentado uma vez comigo, entendeu? É por isso que eu quis confirmar hoje. Não, aí pelas linguagens já entendi, já. Tiozão. Mas é legal, assim, eu gosto de trocar ideia com o pessoal mais novo que tá se formando agora, porque essas são as verdades inquestionáveis, tá? Hoje, a galera tem aquela pressa, ansiedade, não só hoje, sempre, né? A ansiedade surge mas hoje é mais, da necessidade. Né? Mas tanto hoje é mais que você mandou pra evidente. mim aquela imagem lá do... Mano, monopólio, né? Que é do banco imobiliário lá, tipo, é semelhante ao banco imobiliário, sim, que comentou. termina em 10 minutos. Gente... Cara, aí tipo assim... Era 5 horas. Mano, E eu falei pro Marcelo o dia que ele postou nos stories dele, eu falei, cara, eu gostava do banco imobiliário exatamente por demorar, porque era legal a demora. Sim, sabe? sim. E hoje as pessoas não querem esperar nada, cara. Tipo, elas querem... Mas é boa parte por causa disso daí, né? Celular. Celular, rede social, dopamina rápida ali. Então, mas você tem que entender que, por exemplo, a forma de ensino, a forma de aprendizado. Hoje eu leciono em diferentes instituições. Não vou ter tem meu curso, mas eu fiz inclusive, várias... Não, só interromper que é meu professor lá na pós. Aí, ó, que da hora. Aí, tá inclusive, vendo? eu comecei a fazer faculdade pra fazer essa pós, porque eu não posso fazer pós sem ter faculdade. Muito bom, tá Tem que vendo? assistir as suas aulas, ainda não cheguei. Após da PUC? Isso. Tá bom. É porque a da PUC são aulas gravadas, mas sim, eu deixei um conteúdo bem bacana lá. Se você não chegou ainda, depois você me dá o feedback, tá, do conteúdo. Mas eu também tô lecionando, inclusive tô numa turma em andamento agora no MBA de UX Strategy, UX Design and Strategy da FIAP, que é a coordenação da Miris. Da Miris Fernandes, e eu tô, inclusive terça-feira, amanhã vai ser a minha terceira aula com essa turma atual. Tá sendo bem bacana, já tive feedbacks das duas presencial. Aulas. Essa é ao vivo, porque a turma era para ter sido presencial já, mas ainda está sendo ao vivo, mas a próxima turma com certeza já voltará a ser presencial. Esse é um MBA que não é gravado. Não é, o da PUC que você está fazendo são muitas aulas gravadas. Isso. Então eu já fui lá, já gravei minha aula, então já está gravado. Agora, desse MBA não, é ao vivo. Eu, sinceramente, prefiro ao vivo, tá? Eu também. Porque, cara, eu consigo tirar dúvidas na hora do pessoal e eu consigo direcionar a aula, né? Tipo, dependendo da maior parte da dúvida da galera, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Então, o que eu ia comentar era assim, quando lecionando hoje, em diferentes instituições, eu consigo captar... Eu sempre fui uma pessoa também que entendi muito fácil perfis comportamentais. Isso é outra coisa que o designer precisa saber. Principalmente quem trabalha com UX. Eu preciso entender pessoas. Não tem como eu desenvolver um trabalho relacionado a pessoas sem conhecer pessoas. Então, entender perfis comportamentais, arquétipos, estereótipos, tudo isso é importante do dia a dia. Então, isso também me facilita a captar o tipo de aluno. Eu sou o professor que, assim, cara, se o aluno quiser ficar lá no fundão da sala, escrevendo, mexendo no celular, fica. Eu não vou ser o cara que vai pegar na mãozinha dele, vem cá ver o conteúdo aqui, ó. Cara, você tá sem contar pagando... que as pessoas que você dá aula são pessoas adultas. É outro contexto também, Exatamente. não é uma pré-escola, né? Quer, não quer, vai embora. Ele tá pagando, velho. O que eu realmente impacta, tipo, vou pesar, e já aconteceu, já tive casos assim, na SPM principalmente, da galera ficar conversando. Aí não, peraí, você tá atrapalhando as pessoas que estão afim. Agora, se você tá lá quietinho no celular mexendo, fica aí, eu tô dando aula. Depois eu sei o conteúdo. Você que tá aqui para aprender, então, enfim. Mas aí são outros pontos. E aí você vai conhecendo as pessoas, né? Você vai entendendo esses perfis comportamentais e como que eu lido com determinadas situações. Então, a partir do momento que você percebe que é natural das pessoas começarem a ter essa questão da eu preciso aprender rápido, eu preciso aprender para vamos pegar um exemplo, tá? Nem ia comentar sobre coisas do meu curso lá, mas eu já vou falar. Tem eu tô respondendo várias mensagens e teve uma em especial que me tocou, que a pessoa falou assim:
Salles, eu fiquei preocupado porque você falou que o suporte você vai dar só por 4 meses, né? E eu queria comprar já na turma 1 e depois eu vou ficar sem o suporte. Eu falei, então, nesse caso, eu recomendo você comprar a partir de quando você puder acompanhar. Então, é porque eu tô fazendo outros 2 cursos já ao mesmo tempo. Eu falei, então, mais um motivo para você não comprar agora. Por que você vai... É o que eu chamo de colecionador de curso, né? A galera tá comprando curso tem muito, um monte. Muito. Gente, não compra, cara. Compra, faz o curso quando vocês puderem se dedicar àquilo. É importante essa vivência. Não é só pegar o conteúdo, trazer para dentro e sem aplicar na prática, né? Sem ter uma vivência. E tudo essa questão relacionada à experiência que a gente já comentou aqui no início. E as pessoas não querem ter esse tipo de experiência. As pessoas querem pegar um artigo, ler o artigo e já sair fazendo como se fosse um especialista naquele tema, né? Então, enfim, é muita coisa envolvida no processo. Aí só um pontozinho no final, relacionando a pergunta inicial sobre como eu comecei a lidar com a acessibilidade. Então, quando eu comecei a lidar, eu já tinha muito dessa bagagem. Isso me ajudou. E hoje, quando eu vou falar para as pessoas, eu sempre falo de antemão, gente, eu estou te dando um conteúdo, eu estou te passando um caminho das pedras que facilita o acesso, mas não significa que você vai sair desse curso aqui especialista no tema. O pessoal viaja, né? É muita coisa para você fazer, é muita coisa para você aplicar. Tanto de tempo que você tá também, né, para chegar nesse nível e ser referência, né? Porque o Marcelo é referência. Se a Fátima Bernardes for falar de acessibilidade... Vai chamar o Salles. Vai chamar o Salles, com certeza. Não, cara, é sério, se você parar pra pensar, quando você jogar no Google, se a pessoa é profissional, designer de acessibilidade, cara, vai te encontrar. Você tem essa noção, assim? Não, eu tenho essa noção, mas é o que eu falei pra vocês. Eu tenho essa noção, mas o meu objetivo não é a referência. É assim, uma coisa chama a outra. Eu não estou trabalhando para ser uma referência. A referência está sendo uma consequência daquilo que eu estou entregando. Sim. Qual que é seu propósito, assim? Então, o meu propósito é democratização do acesso à acessibilidade da forma mais simples e ampla possível. Isso é fato. E eu troco ideia direto com a minha esposa sobre isso lá em casa. Que eu falo assim, tudo aquilo que está acontecendo agora vamos mudar um pouco o estilo aqui do papo. Sabe quando você é fã de algum artista bacana? Tipo, vamos pegar o Metallica da vida, vamos pegar o Luan Santana, vamos pegar, independente do estilo musical. O artista tá lá. Luan Santana não é um bom exemplo, mas eu vou pegar outro. vou pegar o Zezé de Camargo e Luciano. Pronto, velho. O que acontece? Quando você eu falei que não é um bom exemplo, porque o Luan Santana teve uma sorte de ser apadrinhado logo cedo e tudo mais, né? Mas assim, você tá ralando. Zezé de Camargo e Luciano. Quem assistiu o filme dele lá, o Dois Filhos de Francisco, cara... A pessoa vê, né, a galera fazendo sucesso, né, participando mas de até eventos o Luan Santana mesmo, se parar pra pensar, eu vi uma entrevista dele no Flow, que ele passou uns perrengues no começo. Sim, ele lançava a música, um artista mais conhecido pegava a música dele, que ele lançava... Aquele João Bosco, não sei o que. não sei quem é ele. Os caras da dupla pegavam a música dele, que tava fazendo sucesso, gravava pra fazer mais sucesso que ele, que tinha lançado primeiro. Aí ele ficava frustrado, sabe? Sim, o que eu quero dizer é no sentido de... Que foi mais rápido. Foi mais rápido, né? Porque como já tinha uma estrada formada, então já foi mais simples, né, pra ele. O do Zezé não tinha, né? A estrada ali. Não tinha estrada, entendeu? Esse é o processo. É isso que as pessoas que vierem depois de você vão acabar trilhando, o que você já foi carpintando ali. O que eu fico feliz demais é quando eu vejo, tipo, uma galera trabalhando com acessibilidade, entrando em grandes empresas. Vamos pegar o exemplo aqui mais recente que eu vi da Sandiara Pérez, que entrou como coordenadora lead de acessibilidade do PicPay. Ela foi anunciada essa semana. O que a galera não vê nos bastidores, por exemplo, a Sandy é uma pessoa que trampou comigo lá no Itaú. O primeiro dia de trampo dela no Itaú, quando ela chegou lá, eu chamei... Cara, vamos tomar um café, mano. Puta, muito legal que você tá aqui e tudo mais. Então a gente foi tomar um café, foi trocar uma ideia. A gente nunca teve um projeto direto juntos, né? Mas, porque ela tava no IT, eu tava em outros processos lá no Itaú. Mas o que acontece? Eu sempre, como eu falei, eu sou uma pessoa que acompanha os profissionais e as pessoas ali. Então eu sei. Se você me falar alguns nomes aqui que trabalham com acessibilidade, eu sei onde a pessoa tá, o que ela tá fazendo, porque eu acompanho. E eu tenho até vou até confessar, eu tenho uma planilha com o nome
nome das pessoas. Olha tipo, caramba, isso, cara, que tem um livro organizado, preto, cara, né? ali assim. É tipo, eu acompanho. É outro nível de organização, Caramba. cara. Eu acompanho o mercado, eu gosto de acompanhar o mercado. Eu sei quais são as referências que são lá de fora, eu sei as referências daqui do Brasil. Por que isso é importante, você acompanhar o mercado? Porque você precisa. Não é necessariamente o livro Arte da Guerra, de você manter o seu inimigo próximo, mas teria um pouco a ver. Você precisa conhecer o ambiente que você está. Você precisa conhecer os recursos. Você precisa conhecer como as pessoas estão atuando, até mesmo para você se posicionar profissionalmente. Para onde eu vou? Qual é o caminho que eu vou? Né? Tipo, eu até brinco, né? A gente estava falando aqui de acessibilidade. Gente, se eu fosse um designer falando de design thinking, eu ia ser só mais um designer falando de design thinking no meio de 200 milhões de designers falando de design thinking hoje em dia. Entendeu? Agora eu sou um designer que fala de acessibilidade, então o meu range é um pouquinho... minha competição, vamos dizer assim, entre aspas, é menor. Mas eu não posso enxergar... Eu sei que isso é natural, só que eu não enxergo minha atividade dessa forma. É o que eu falei, eu tenho um propósito, eu tenho um caminho. E as consequências de tudo aquilo que eu estou fazendo são naturalmente esse reconhecimento. Então, assim, se eu sou hoje reconhecido, e eu fico muito feliz por conta disso, de ter essas pessoas me falando que, putz, o Marcelo participou da minha carreira, da minha vida, eu fico feliz demais, cara. É isso. A gente tem que trabalhar a evolução do mercado. Se a gente fortalece o mercado, sabe os papos de comunidades e tudo mais? Eu fico muito puto quando eu vejo a galera questionando e tudo mais, mas não fazendo muita coisa em prol disso. E quando você lida com essas questões, é fundamental você fazer uma evolução de fato do mercado. Por quê? Se o mercado evolui, você evolui. Né? É tipo assim, vamos fazer um paralelo de um tamanho menor, uma empresa. Você tem o gestor e você tem os colaboradores. Né? Aquele relacionamento pesado, né? Do gestor que é um competidor, ele quer competir com os analistas, com o time dele. Não quer ajudar o time. Cara, se ele ajuda o time cresce, ele cresce por tabela e assim vai evoluindo. Quando eu vou querer um cargo maior na minha empresa, eu preciso formar alguém de trás de mim. É tão simples quanto isso. Eu preciso formar um sucessor. Eu preciso ter um sucessor. Se eu não tenho um sucessor, como que eu vou crescer? Para onde eu vou? Então, se você trabalhar esse ponto de vista pro mercado, é o que acontece de fato. Eu preciso fazer com que o mercado evolua. Se eu ajudar, de alguma forma, o mercado da acessibilidade crescer, eu vou crescer só junto. Tá? Tipo, é uma forma tão simples de você enxergar as coisas. Só que por que as pessoas não enxergam? Porque as pessoas estão focadas naquele pedacinho, né, da parte técnica de entender um negócio e junto com aquilo ela está tentando aprender uma outra coisa ao mesmo tempo. Não está acompanhando o processo, né? Que é as Sem coisas... contar que eles gostam muito, o ser humano gosta muito de coisas palpáveis. É algo que eu aprendi isso com o gráfico. Eu lembro que quando eu comecei, lá na agência que eu trabalhava, Fragmento, lá da minha cidade mesmo, a galera não ligava de pagar, tipo, sei lá, R$100 na época. R$100 na época, em 2005, era quase que meio salário mínimo, porque o salário mínimo era 300. Então eles não ligavam de pagar R$100 em 1000 cartões de visitas, mas eles achavam muito caro pagar R$300 para criar uma marca, que era um salário mínimo. Porque a marca, eles não pegavam a marca. E o cartão de visita ele não via que ele ia distribuir a marca. Sim. Que você precisa de uma marca para você distribuir. Se não tiver uma marca bem produzida, como é que ele vai distribuir aquilo? E eu tinha essa noção. Tudo que a galera fazia lá na agência que não era palpável, que não conseguia pegar um logotipo na mão, a não ser que eles tivessem impresso em um papel. Mas A galera não dava valor. Agora, aquilo que era impresso, mesmo se fosse muito mais caro do que a marca, que você precisa ter a marca para fazer o que você vai imprimir, a galera achava caro. Muito caro pagar R$300 na criação da identidade visual. É igual a curso mesmo de design. Se você não foca ali em ferramenta ou não faz a propaganda utilizando a ferramenta, tipo, sei lá, você falou de marca. Você vai ensinar a criar uma marca. Tem vários outros conceitos muito mais importantes que a ferramenta. Você utiliza qual que você quiser, Corel, Illustrator, sei lá. Mas se você não tem essa parte aqui de ferramenta, a galera não tem essa percepção. Fala, você não vai me ensinar a criar, sei lá, você não sabe fazer, você não tá me ensinando a fazer, não é isso. É o que acontece com o UX. A galera, eu vejo, você posta algo de Figma, por exemplo,
A galera endoida, cara. Nossa, fazer animação lá no Figma. Ou posta clicar pro lado. aquela interface cheia de blur, glass A galera morphism, pira, né? é sério, a galera pira. Aí só que você vai falar um conceito desse, igual o Marcelo tá falando aqui, de entender de negócio, entender sobre a vida e tal, que ao meu ver, gera muito mais impacto nas pessoas e como você vai conduzir, até o impacto de você mexer na ferramenta, mas as pessoas parecem que não é atraído tanto por isso. Hoje tá mudando um pouquinho, tem mais galera querendo, mas não é atraído. Eu sinto isso, cara. Não é a questão de ser atraído. O que acontece é o palpável, como você comentou agora. E hoje em dia não, na verdade, um comportamento do ser humano é ele ter essa percepção de que ele precisa ver as coisas, né, acontecer e tudo mais. O que está por trás, o processo, não está sendo visto. E por que não está sendo visto? Na verdade, as pessoas viram o processo. Só que foi tão devagar, foi tão lento, que as pessoas não perceberam que aquilo fez parte da vida delas, que aquilo fez parte do aprendizado, e aquilo que ela conhece hoje é devido às coisas que ela passou no passado. Então, quando isso fica evidente e fica claro, fica mais fácil das pessoas lidarem com essa questão. O dinamismo, né, da pessoa se preocupar com a ferramenta é porque ela está vendo. E ela sabe que, putz, que legal, né? Só que quem está interessado... Pô, você fez um efeito legal do blur, né, e tudo mais, no Figma, ou sei lá, qualquer ferramenta que for. Mas por que surgiu este efeito? Por que o blur existe? Né? Qual a origem dele? Né? Vamos falar de esquemorfismo, por exemplo, poucas pessoas estão preocupadas em entender a origem daquilo. A galera viu um efeito legal no Photoshop e vamos replicar o efeito no Photoshop e pronto. As tendências. Eu falo isso de coração aberto porque eu já fui uma pessoa assim. Teve uma época da minha vida que eu caçava tutorial de Photoshop no YouTube. Foi assim que eu aprendi bastante Photoshop também. Eu uso Photoshop desde a versão 3.0. O Marcelo, ele faz layout em Photoshop. Tem gente que às vezes critica, né? Não é que fazer o layout em Photoshop. O meu ponto é assim, cara, você pode usar as ferramentas que for. Ou você não pode fixar a sua ideia na ferramenta. Mas você faz a interface hoje em dia? Não. Vou dar um exemplo. Vamos pegar o site do Access Boost, do curso. O pessoal, eu fiz todinho. Né? Então, tá. O que acontece? Só que o fato de eu dominar a parte de desenvolvimento, eu sei o que vai funcionar e o que não vai funcionar, eu particularmente, como era um projeto pessoal, eu não precisei criar toda a minha interface ali, eu usei o Illustrator, mas eu não precisei montar toda outra ferramenta ainda, Illustrator. Olha que doido, né? Como você não precisa ficar, igual a gente tá falando, preso numa ferramenta. Mas tem um motivo. Aí, tipo assim, por quê? Porque eu trabalhei com imagens, por exemplo, se você abrir lá, tem fotinhos no meu perfil. Né? Quem é o Marcelo Salles tem aquelas fotinhos, aqueles pedacinhos ali eu fiz no Photoshop. As outras imagens eu fiz no Illustrator por conta de eu ter a necessidade de gerar o código do SVG, né, para utilizar SVG. Então, assim, é um conjunto. Quando você entende o que você precisa fazer e como você precisa fazer, a ferramenta é uma ferramenta. Sim. Então, assim, outro dia o Leandro, né, do X Unicórnio, a gente discutiu uma vez lá sobre ferramentas e tudo mais. Eu lembro que uma vez ele falou o seguinte, ele me encheu o saco, que eu falei assim que eu tava usando Figma. Né, num grupo que a gente participava, eu tava usando o Figma, falei, até guardei o print, você falou que nunca ia usar o Figma na sua vida e você tá usando. Essa zoeira é boa, né? Mas eu falei, por isso que é importante você não fixar a sua vida numa ferramenta, porque hoje você trabalha num lugar, amanhã você vai para outro lugar, esse outro lugar trabalha ali com a ferramenta X, você vai ter que trabalhar. Nos meus projetos lá, mesmo para RD, né, até porque eu tenho uma atuação na Raia Drogasil como cross, né? Tipo, depois eu até posso explicar um pouquinho mais, só para não mudar o tema agora de uma hora para outra, mas eu tenho uma atuação cross, né, na Raia Drogasil, então eu tenho diversas fotos. E a galera usa o Figma. Eu preciso usar o Figma para entregar coisas junto para ela, mas no meu dia a dia ali, das minhas atividades, eu não preciso usar o Figma. Então eu uso o Figma, eu uso o Photoshop, eu uso o Illustrator, eu uso uma porrada de ferramentas que me contribuem. Porque o que está por trás é o processo. Sim. Você precisa saber por que você está fazendo, né, e para que você está fazendo. Agora, a ferramenta,
Tipo, não é a ferramenta que define a pessoa, que define o profissional. Se você tiver se você é um profissional que se pauta pela ferramenta, e se um dia essa ferramenta falir, e você. Porque a ferramenta é um negócio, é um produto ali, né? Exatamente. Pode tirar do ar. Vai o que eles tiram do ar, muda de todo o foco, a estratégia. Claro que a gente sabe que é difícil disso acontecer. O Flash aconteceu. Perfeito. Você imaginava que o Flash ia. Você deu um exemplo. O Dreamweaver não morreu, mas a galera não utiliza como... Quase ninguém. Eu desconheço hoje em dia quem fica usando o Dreamweaver. O Dreamweaver até mudou a cor, ele era verde, agora ele tá roxo. Eu olhei assim no Creative Cloud e falei, caramba. Eu fiz uns par de animação também. Cheguei a começar a aprender, não aprendi muito assim. O Flex, que era o Adobe Flex, quando lançou também. Essa eu vou até caçar aqui no meu celular, porque você falou de um negócio aqui que essa eu preciso colocar. E era da hora, cara, fazer as coisas em Flash. Eu cheguei a fazer era da hora, dava pra fazer várias animações, né? Eu parei de mexer um pouco mais quando lançou ActionScript 3, que aí eu já comecei a achar muito difícil pra mim por causa da programação, sabe? E tinha gente que falava assim, aprende a ActionScript porque JS não vai ser nada. Tinha uma galera que falava isso. E olha o que virou. Você pega hoje, assim, Node, essas coisas, React, é tudo JavaScript, cara. Tanto que hoje o front-end, desenvolvedor front-end, hoje pode falar que é programador, se parar pra pensar. Mas tem um front mais designer, tem um front mais... Isso, é importante. Mas se você pegar hoje assim, a camada de front mesmo, assim, do que muitas coisas a galera faz, é mais voltado pra isso, assim. Então, mas aí vamos... Justamente o exemplo que eu ia pegar aqui agora. Front-end. Gente, não tem segredo. 3 camadas. JS, JavaScript, comportamento, HTML, conteúdo, CSS, estilização, visual. Ponto. Pintar. CSS pinta. São os 3. E eu não posso misturar essas camadas. Cada uma tem um propósito. Aí entram as outras coisas. Aí você começa a trabalhar com Vue, com React, com uma série de questões, mas é fundamental você entender a base. Sim. A gente está falando de design. Mas se você trabalhar do lado do desenvolvedor, sabe o que a W3C diz? A W3C diz que assim, a gente não tem um problema de acessibilidade, a gente tem um problema de conhecimento básico de semântica de código HTML. Básico ainda, ela fala isso, básico, é a base. Básico. E assim, e por quê? Porque o desenvolvedor... vamos entrar num ponto legal aqui agora, mas o que acontece? HTML não é programação. Sim. Ponto. HTML, linguagem de marcação. Título de nível 1, eu abro um H1, fecho um H1, fiz uma marcação do conteúdo e aquilo virou um título de nível 1. Ponto. Tão simples quanto isso. Abri um P, fechei um P, abri um parágrafo. Eu estou marcando os trechos do meu conteúdo. Eu estou trabalhando a minha arquitetura de informação. Sim. HTML é pura e simplesmente arquitetura de informação. Aí eu vejo pessoas falando que assim, o designer não precisa saber programar. Beleza. Eu concordo, JavaScript, talvez, né? Agora HTML, se a pessoa trabalha com site, cara, é um mínimo. Eu preciso saber. Eu não preciso saber as tags do HTML. Mas eu, como designer, preciso saber construir uma interface pensando na arquitetura de informação. Então, o que é um título de nível 1? O que é um título de nível 2? O que é uma lista não ordenada? O que é uma lista ordenada? Até quando vai criar um style guide, né, por exemplo. Sim, exatamente. O que é uma lista de definição? Quando eu uso o radio, quando eu uso o checkbox, que isso também tem designer que confunde, né? Quando eu uso um, quando eu uso o outro. Ou pior, o UI que transforma um checkbox, né, em redondinho, sendo que o padrão é quadrado, ou e vice-versa, né? O radio button, que é redondo, o padrão, coloca ele quadrado. E depois tem gente que acha que desenhar a tela é simples. Não é. Se você parar pra pensar, mano, isso é complexo, é muitas variáveis pra fazer um formulário, igual você tá falando, exatamente, cara. E a galera às vezes acha que é simples, cara, não é simples. E tudo isso eu encaixo com acessibilidade. Porque eu tenho essa questão da percepção visual dos elementos, eu estou lidando com o quê? Com affordance. Né? A identificação da informação. Só que se eu não tenho essa base, se eu não sei que isso está relacionado à affordance, eu vou replicar algo que eu vi. E aí se você vê um layout legal usando o radial com um formato quadrado, nossa, eles fizeram, eu vou fazer também. Né? Tipo, quer um exemplo legal? Google Material Design. Quando o Material Design foi lançado, todo mundo copiou. Né? E o que era mais emblemático do Material Design? Os formulários, os campos de input com aquela linhazinha fininha embaixo. Né? E aí você tinha o
o float label, que é o placeholder, que era o que se movia, né? Você dava o foco no campo e ele ia para cima. Então o Material Design desenhou esse formato e tudo mais. O que a galera não sabe, que até hoje é usado, inclusive no Itaú que eu trabalhei lá, se você abrir o aplicativo do Itaú, você vai ver que o login ainda usa esse padrão, com a linhazinha embaixo, e os campos de formulário interno também. Por quê? Porque foi uma tendência na época, todo mundo usou e tudo mais. Só que... Tem um problema aí. Tem vários problemas, né? Em 2017, gente, a gente está em 2021. Estamos quase em 2022. Em 2017... o Google fez uma pesquisa enorme com mais de 600 pessoas e eles mudaram o formato do formulário. Desde 2017, o formulário do Material Design não é mais assim. Por que eles mudaram? Por conta da acessibilidade. Tem um artigo gigantesco, que eu mando o link para vocês depois compartilhar junto com esse material aqui do podcast, falando isso. E é isso que eu falo. A galera vai replicando coisas que vai vendo por aí sem entender o motivo de serem criadas. Sendo que se você abre a documentação do Material Design e vê lá os campos de input, eles não são mais como foram criados. E eles foram modificados. O motivo foi a acessibilidade. Tem um artigo do Google, da equipe de design do Google, de 2017, explicando quais foram as motivações. Foram mais de 600 pesquisas efetuadas em cima disso. É muita pesquisa, né, Exato. cara? 600 pesquisas. 600 pesquisas. Quer dizer, o tanto de pessoas que não participaram dessas pesquisas, né? Porque 600 pesquisas... não são 600 pessoas, Não, são 600 pesquisas. Exatamente, é muita coisa. Você começa a entender... Aí você começa a ver esses relacionamentos. Não é porque a empresa é grande que lançou um padrão. Pô, a Apple lança tendências. E quantas tendências eles já não mudaram e não voltaram atrás? A Apple hoje é uma referência em acessibilidade. Fazendo um paralelo, olha como o assunto acessibilidade está em todos os lugares. Você comentou naquele ponto lá da WCAG. Será que o designer precisa se preocupar, não sei o quê? Então vou lançar uma outra dica aqui para as pessoas. Pesquisem por VPATs. Voluntary Product Accessibility Template. VPAT. Coloca no Google. VPAT Apple. VPAT Google. No próprio Google. Vocês vão cair nas páginas dos VPATs de produtos dessas empresas. E é o que eu mostro para você. Não existe um único produto que o Google lance. Não existe um único produto que a Apple lance. E eu estou falando de produtos físicos, inclusive. O MacBook, o iPhone, o Apple Watch. Que a Apple lance sem estar de acordo com a WCAG. Os VPATs, eles trazem ponto a ponto de como eles atendem cada um dos critérios. E se atendem, se não atendem, por que não atenderam, para que o foco, tá tudo detalhadozinho. Olha que louco, quando alguém quiser chegar para algum designer e falar, quero lançar um produto que venda igual a Apple. Perfeito, a gente vai seguir o padrão de qualidade da Apple para poder lançar o produto. Aí depois falar, não tem tempo, não tem grana. Fala, então não vai lançar com a qualidade da Apple, porque olha o tanto de coisa que os caras fazem para lançar antes, né? Aí, vou fazer um gancho aqui de volta do assunto do código, que aí é o que eu falei que eu tinha separado aqui no celular para mostrar. O Zeno Rocha, não sei se vocês já ouviram falar, o Zeno Rocha é antigaço, tipo, hoje ele já é vice-presidente aí de uma empresa, esqueci o nome da empresa que ele tá, mas assim, eu peguei a época do Zeno quando ele palestrava nos front-end da vida sobre front-end e tudo mais, e é um cara que eu sigo desde então. Ele postou uma ferramenta que ele está tendo uma participação, que ela vai se chamar... Já fica até o spoiler, vou até brincar com ele depois, falar assim, fiz propaganda do seu produto lá, utopia.app. Esse é o Zen, ele é tipo é foda do JavaScript, né, cara? Não, ele é referência de tudo. Front-end é ele, cara, nossa, assim, ele parou de produzir. Ele fez um burburinho na época, né? Que ele teve um projeto muito legal junto com outras pessoas, que foi o Como Perder Peso no seu site, que era um Superman gordão. E assim, a ideia que ele fez era assim, um Superman com a camisa até pra fora da calça, assim, gordão, e é como perder peso, que ele falava de performance, a importância da performance e o quanto ela tem, inclusive performance tem tudo a ver sobre acessibilidade. Depois é outro ponto que a gente vai falar, mas nem vou falar disso agora. Mas o que acontece? Tem que gravar um podcast com ele de 6 horas, mano. A gente vai falando. É muita coisa. Também, cara, quantos anos de carreira? 20? 20 anos já, 20 cara, anos. É muita coisa, cara. É muito louco. Aí o Zeno, ele tem um produto, esse utopia.app. É um produto que trabalha com React VS Code, né, junto com o Figma.
Cara, é lindo. É lindo. Enquanto você está editando no Figma, ele automaticamente está gerando código ali pro VS Code e automaticamente está trazendo os contextos do React. É sensacional. Caraca, que louco, hein? Então pega utopia.app. Eu vi isso anteontem no LinkedIn, no post dele. Isso é outra coisa que a pessoa fala... Nossa, a hora que a galera do Figma vê, vai... Não, o negócio pira. Só que aí, vamos lá. Calma. Ó, você... Mas eu fico desconfiado quando gera código não, assim. Mas é da hora. Eu também, que nem o Dreamweaver antigamente, a galera usava por causa disso, né? Você ia arrastando os componentes era por só trás... Absolute. Mas por trás ele ia gerando. E tipo, mas é interessante, é curioso. Ó você sendo ansioso. Exatamente. Aí o que aconteceu? Uma das pessoas fez um comentário, foi bem legal aqui, ó. Não tem o nome dele completo, mas o William, ele fez um comentário nesse post do Zeno. Ele falou assim, ó, pô, para quem tá começando, esse tipo de coisa é muito bom, parece o Dreamweaver, código sujo igual. Eu nem tinha visto esse comentário a gente falando. Mas é isso. O que as pessoas precisam entender é que, assim, o Dreamweaver, né, que são as ferramentas WYSIWYG, né, what you see is what you get, né, o que você vê é o que você obtém, que são as clássicas, né, então isso, a vida das pessoas no geral se pautaram na automatização das coisas, é isso. Quando você cria qualquer tipo de tecnologia, tem sempre alguém querendo saber como eu automatizo essa tecnologia. Isso é o fato. O Dreamweaver e essas ferramentas WYSIWYG nada mais são do que isso. Eu tenho um código e eu tenho uma forma simples de trazer esse código. Só que se eu não entendo a base, eu vou fazer um monte de coisa ruim. E se hoje eu tenho menos de 1% dos sites, segundo pesquisa do pessoal do Movimento Web para Todos, menos de 1% dos sites no Brasil com acessibilidade adequada, e no mundo, menos de 2%, pesquisa da WebAIM, uma consultoria norte-americana, menos de 2%, gente, é coisa pra caramba, com acessibilidade aceitável, é porque a gente tem um monte de porcaria sendo lançada aí. O que eu brinco hoje do leitor de telas também, o leitor de telas não é só pra pessoa que não tá enxergando o conteúdo, o leitor de telas poderia servir aos profissionais que estão trabalhando ali para identificar código mal feito, código ruim, código porco. Cara, e eu tinha esse preconceito, né, há um tempo atrás, não muitos anos atrás ali, de quando falava em acessibilidade, na minha cabeça, sempre foi, pô, é pra alguém que tem deficiência. Não é. Cara, assim, era o meu preconceito antigamente. Mas era você esse, pode a coisa de 3, 4 anos que mudou, não é muito novo, não, assim, mas pra pensar, não. Mas, Luan, vamos lá. A gente participou de alguns grupos juntos, você me veio falando disso o tempo todo. Sim. Se você é um designer que não está acompanhando a onda do momento, né? Então você, fatalmente, assim como muitos que estão escutando esse podcast, talvez ainda tenha esse pensamento de que a acessibilidade é algo com foco para a pessoa com algum tipo de deficiência. Gente, vamos lá. Acessibilidade. Acesso à informação, habilidade. Ter a habilidade de acessar essa informação. A partir do momento que eu não acesso uma informação, eu estou tendo um problema de acessibilidade. Vamos pegar um exemplo que eu uso em aulas. YouTube. Hoje eu posso abrir o YouTube e assistir um vídeo em russo ou grego, mesmo sem falar uma palavra de russo ou grego. Por quê? O advento da tecnologia me permitiu habilitar legendas e traduzir essas legendas. Eu vou ter uma assertividade 100% daquele conteúdo? Não. Mas eu tenho uma assertividade suficientemente boa para eu entender aquele conteúdo em russo ou grego, mesmo sem falar uma palavra. O que eu acabei de ter? Uma eliminação de uma barreira de acesso. Uma barreira de acesso à informação relacionada ao idioma. E isso, a questão do idioma, né, o que a gente acaba tendo de acesso, também está relacionada à acessibilidade daquele conteúdo. Acessibilidade é conteúdo, gente. Se alguém, em algum momento, tem uma barreira de acesso à informação, está tendo um problema de acessibilidade. Ocorre que as pessoas que possuem algum grau de deficiência ou depende de uma tecnologia assistiva vão ter um problema maior do que a pessoa que não depende de tecnologias assistivas. E aí você amplia a situação. Mas se você pegar a essência... Pensou que louco a gente tivesse aqui alguém em Libras, cara, pra passar pra galera enquanto... Fica a dica. Cara, seria diferente também. Mas, e a gente conseguiria quebrar uma barreira, né? Se você pode não ter Libras nesse primeiro momento, mas uma dica já que eu já dou é deixem as transcrições do podcast em algum local. Isso é legal. Sim. Mas aí... Não tem ishi, cara. Não tem ishi. O cara da acessibilidade tá aqui. Não, porque a gente quer fazer algo pra quebrar barreiras, pra que outras pessoas acessem. Vixe. Não, porque é isso que acontece nas empresas, não. né? Vamos lançar um produto e tal. Vixe, não tem grana. Vixe, não tem tempo. Vixe. Porque, assim, se a gente estivesse fazendo gravado, ou como você já fez com o Luan também e tal, fez comigo, eu falo, você responde.
Agora a gente tem essa troca aqui simultânea. E pra transcrever isso daqui? Não, foi nesse você sentido que tem- eu pensei, entendeu? Ah, mas aí a gente pode colocar em libras, quando é ao vivo a gente coloca em libras, quando é gravado a gente Ó, transcreve. ferramentas hoje tem todas. Hoje, Não dá pra fazer um ontem- esquema desse, Marcelo? De Dá. ao vivo libras, gravado transcreve? Tá. Tipo, Não, na verdade, assim, são coisas diferentes. Aí que entra o ponto também. É importante eu entender São essa barreiras diferença. São diferentes, barreiras né? diferentes. Ah, tá. Assim, existem diferentes níveis de surdez, diferentes níveis de pessoas que não enxergam, e eu preciso entender que toda a atividade que eu fizer em prol da acessibilidade, né, tudo a forma diferente que eu trazer aquele conteúdo vai atender a algumas situações e outras não. Então, não é assim, ou eu uso Libras ou eu transcrevo. Na verdade, o mundo ideal é eu ter tudo. Eu ter a transcrição e também Libras. O que eu posso lhe dar é que, sim, para eu ter Libras, eu vou ter que contratar pessoas, né, um estúdio para fazer toda a tradução. Isso envolve custos e aí realmente eu começo a onerar algo. Por exemplo, esse projeto de vocês aqui, vocês não devem estar gastando quase nada. Eu acredito que sim. Não, Vocês É devem uma ter- graninha legal. Não, até mas vocês que- estão gastando, mas não, mas é um orçamento dentro de Cabe, que cabe. Quando você vai envolvendo outras coisas, não é barato, tá? Tipo, o meu o curso, por exemplo, eu quero liberar a partir da turma 2 Libras e não é algo barato, mas eu já tenho em mente que assim, eu vou fazer, eu já fiz os orçamentos, eu já comecei a passar para o estúdio para fazer. E aí tudo que entrou isso. o visto do David. E né? aí que entrou o vídeo do David. Só que a gente tá falando de uma coisa que custa. Agora, a transcrição, aí eu já vou dar a dica pra vocês, tá? Porque ontem eu até postei um history sobre isso. Eu testei, foi a primeira vez que eu testei de uma forma bem grande a transcrição do Premiere. Eles lançaram Eu vi que eles as últimas lançaram. ferramentas, as últimas versões né, do Premiere, 2022. cara, ficou lindo. Você bota o vídeo lá, você clica no botãozinho transcrever. Gente, eu fiquei impressionado. Sem praticamente pouquíssimos erros de português. Foi muito pouca coisa que eu precisei corrigir. Aí já gerei o texto pronto para transcrição Aí joga do no conteúdo. YouTube lá, já era. Exatamente. Legal. Entendeu? Então, ou seja, hoje, é o que eu falei da tecnologia. A tecnologia ela vai evoluindo com o tempo, ela vai nos trazendo essas possibilidades, né? Então, tudo está associado. A questão é que a pessoa que está trabalhando, né, no dia a dia, e não é uma crítica de vocês não, tá? Tipo, fica tranquilo, nem, é crítica também a mim também. É tipo, eu trabalho, eu não posso focar numa ferramenta, num algo específico. Eu preciso entender o que o mercado está me oferecendo, o que as coisas me oferecem, porque aí eu vou evoluindo como profissional também. Porque a partir do momento que eu sei o que eu tenho de possibilidades, e essa possibilidade não está resumida a uma única ferramenta. Sim. E o problema um problema entre aspas, o Figma, né? O Figma é excelente porque tem uma porrada de plugin, todo dia nasce um plugin novo, né? Nossa, olha de plugin. Pronto, nunca mais vou sair do Você Figma. cria uns posts de plugin lá, a galera adora. Foi o que eu falei, exatamente. Igual quando o Marcelo falou do lance do produto do Zeno, eu já fiquei assim, pô, legal, é da hora, é diferente. Porque por mais que às vezes você não use, o que eu penso? Igual o Dreamweaver. Eu usava no começo pra aprender o que gerava, pra entender o porquê tava gerando aquilo. Isso. E aí eu estudei pra não fazer igual o Dreamweaver fazia, porque ele gerava uns códigos porco. Então às vezes é uma forma de você ver o que gera pra você estudar. É isso. Eu tenho que usar pra entender. Né? Hoje, eu sou fuçador de código. Até hoje eu sou fuçador de código. Quando eu vejo algum projeto bacana, eu vou lá fuçar o código para ver como é que eles fizeram. Aí na hora que eu vejo o código, coisas que não acontecia comigo há 6 anos atrás, por exemplo, que eu abri o código, pô, legal, né? Agora eu olho o código do ponto de vista da acessibilidade. Na hora que eu vejo, nossa, que porcaria, velho. Cara, eu Porcaria. aprendi a fazer... O primeiro site que eu fiz, que foi um portal de notícias lá da minha cidade, foi pegando template pronto em HTML, na época templates monsters da vida, essas coisas que às vezes você baixava já com o código, e eu não sabia mexer em HTML e CSS direito. E eu ia alterando o que já estava pronto. E a gente lançou. Cara, na época, 2006, 2007, acho que foi mais ou menos quando lançou esse site, cara, pra mim tava show de bola, foi o primeiro produto digital que eu fiz na vida, cara. E você tá falando de código, então... A pessoa ou o designer que quer trabalhar com acessibilidade, a gente tá falando do digital mais, né? Ela precisa, então, saber código. Não,
Aí que entra o ponto. Tipo, o que eu falo para as pessoas. Você não precisa saber. Eu não preciso ter o barco. Eu posso conhecer o dono do barco. Aí, e andar ó. no barco. Entendeu? Essa que é a Eu questão. vou andar nas lanchonas. Põe os velhos ricos, ver um loirinho assim, pegar os velhos ricos, né? Andar nas lanchonas. Você não precisa ser dono das coisas ou conhecer as coisas. Esse é o fato. Por quê? Isso gera também a ansiedade que a gente está falando. Porque se eu falar aqui que o designer precisa saber entender, e eu falei no começo, na verdade, não, é importante as pessoas que estão ouvindo não me interpretarem de uma forma errada. Eu trabalho eu sou um padeiro. Eu desenvolvo diferentes tipos de pães, né? O pão integral e tudo mais. Eu preciso saber diferenciar uma farinha integral da farinha normal, entendeu? É basicamente isso. Eu preciso entender os ingredientes ali para eu fazer. Então, o designer não precisa entender necessariamente de código. Só que, se ele não entende, ele não pode, em hipótese alguma, achar que aquele código gerado automaticamente pelo Figma é lindo e maravilhoso e vai resolver o problema do desenvolvedor. Aquilo é uma porcaria, gente. Tipo, aquele código gerado que gera automático lá no Figma e tudo mais, gente, aquilo é uma porcaria. Aí, vocês estão vendo, é o Marcelo que tá falando, não sou eu. Porque a galera... Porque você fala, a galera te morre. Vive perguntando, como que eu passo do Adobe XD pro site, eu publico o site, tem um plugin do Figma? Eu falo, cara, pode até ter, mas vai ser porco. Exato. Você tem. Não quer dizer então que eu não posso usar? Não, você pode usar. Só que você não vai poder falar que seu site é performático, você não vai poder falar que seu site está resolvendo problemas de acessibilidade, porque você, visualmente falando, você entregou algo. Mas funcionalmente, a gente tem um hiato aí no meio. Mas você, qual que é o seu cargo? Qual que é o nome do seu cargo? Hoje eu sou especialista em acessibilidade. Hoje eu sou designer especialista em acessibilidade. Se eu fosse ter uma classificação de nomenclatura, lá no exterior é muito comum o Accessibility Champion. Né? A palavra champion, apesar de campeão, nossa, no Brasil não é muito usado, mas o que é o champion? O champion é um defensor de uma causa específica. Então, o Accessibility Champion seria o defensor da acessibilidade ali. E como que é o seu dia a dia ali? Tipo, é muito vendo os problemas e apontando caminhos pra galera, vai direcionando o pessoal? Só para complementar, então, mas se eu quisesse ser, assim, esse champion, eu precisaria saber do código. Eu entender, não necessariamente codar, mas eu precisaria entender como funciona. Você precisa saber quem entende, você precisa ter um relacionamento muito bom. Porque como que você vai dialogar com a pessoa? Então, o que você precisa fazer? Você não precisa falar de código, você precisa falar de comportamento. Você, como designer, precisa entender como seria o comportamento de determinada informação. Vou dar um exemplo. Vamos falar de um elemento que é sempre bem complexo, que é o carrossel. O carrossel, eu preciso entender a interação de um carrossel. Você não gosta de carrossel, né? Não é que eu não gosto de carrossel, é que eu tenho vários exemplos depois que eu posso passar para vocês, que o carrossel não é... Eu tenho várias formas de trazer um conteúdo que não dependeria de um carrossel. E tem outra, eu posso trazer um complemento. Vamos pegar um exemplo básico aqui, ó. Depois eu mostro para vocês. Eu tô aqui com um iPhone aqui no caso e vou abrir a App Store. Quando eu abro a App Store, eu tenho apps, né? Aí vou no apps. Aí você vai me falar, mas Salles, olá, a Apple tem um monte de carrossel, né? Sim. Aí o que acontece? Só que junto com o carrossel, na parte de cima, tem um botãozinho ver tudo, né? Então, se a pessoa clica nesse ver tudo, olha o que aconteceu. Eu mudei o formato, eu não tenho carrossel. O problema, então, não é o carrossel, é disponibilizar, igual ele falou, de não ter barreiras para o acesso. Isso. Ou seja, a pessoa ela tem duas formas de acessar o mesmo conteúdo. Esse é o ponto. Quando eu trabalho com design inclusivo, eu tenho um site lá que é o designinclusivo.com, que eu fiz a tradução do material. O primeiro princípio é proporcionar experiências equivalentes. Então, assim, eu não preciso não trabalhar com um elemento, só que eu preciso trazer formas alternativas para que algumas pessoas que têm uma dificuldade de usar aquela interação de alguma forma consigam acessar o conteúdo da mesma forma. Sim, Isso é o que eu tenho que trazer. Design inclusivo. A dificuldade está aí. É que o designer ele pensa que o carrossel vai resolver o problema do mundo. Não vai resolver o problema do mundo. Principalmente se você só trouxer uma forma de acessar aquele carrossel. Eu tenho que trazer alternativas. E aí aí eu estou trabalhando de forma inclusiva de fato. Só que para o designer saber isso, eu preciso entender comportamento. Design de interação na essência. Como a pessoa interage
com interfaces de toque, como a pessoa interage com teclado, navegação por teclado, como uma pessoa navega por teclado. Eu falo assim, uma das falhas principais do UI designer é não pensar no foco dos elementos. Cara, o meu primeiro teste de acessibilidade é entrar num site e navegar por tab. Quando você navega por tab e você não vê aquele foco visível no site... Quantas vezes eu não tirei esse focus no CSS, cara, de site? Você tirava, né? Nossa, isso aqui fica muito feio. Aí você ia lá e tirava no CSS. Fiz muito isso, cara. Vamos explicar para quem não captou isso que você comentou agora e por que eu preciso ter o foco. Né? O foco é fundamental. Vamos pegar um exemplo do controle remoto da TV. Você usa o controle remoto da TV e aponta seu controle remoto para a televisão para selecionar o seu programa lá na Netflix ou qualquer coisa que seja. Enquanto você está usando o quê? As setas direcionais. E na tela está o quê? Está um foco. Qual é o elemento que está selecionado na interface? O controle remoto da TV, ele não deixa de ser um teclado. É um teclado em formato diferente, basicamente. Quando a pessoa navega num site por teclado, e eu não estou falando de uso de leitor de telas, estou falando de teclado mesmo, é isso. Então, quando eu navego por teclado, eu preciso ter o foco no elemento na minha interface para eu saber onde eu estou navegando. Porque com o mouse é simples, o ponteiro do mouse, ele é o meu feedback visual, com o teclado não. Então, a primeira falha do UI é não pensar no foco do elemento. E mas puta, aquele foco é feio. Gente, aí que entra o conhecimento da parte técnica. Se o designer entendesse que no CSS eu poderia customizar esse elemento, ele saberia que um negócio não precisa ser feio. Entra na Amazon.com.br, naveguem com o mouse, sem clicar em nada, e aí você vai ver o efeito do hover. Aí você vai para o teclado, navega por tab. Você vai ver uma bordinha laranja em volta. O laranja remete à cor da setinha do logo. Então você pode trabalhar, inclusive, o seu branding com relação a isso. Sim. Então, só que para você fazer isso, eu preciso conhecer o que é importante. Então, assim, eu falei de código aqui? Não, eu falei do básico, uma coisa básica, interação. Então, o designer não precisa saber de código, mas o designer precisa saber como funcionam esses relacionamentos e essas interações. Porque se ele não souber isso, nem um mínimo de conversa ele vai conseguir ter com o desenvolvedor que conhece. Ai, que doido. E o seu dia a dia? Como é que é? Porque eu fico curioso, cara. Sabe, assim, tipo, sei lá, você fica... Igual eu falei, vendo mais as coisas que precisam ajustar ali dentro. Eu vejo que às vezes nos stores você põe que tá tendo reunião lá com a galera e tal. Você tá evangelizando o pessoal, criando uma cultura dentro da empresa. Ou você tem um ambiente assim, todo... Você trabalha assim, o pessoal já pensa uma cabine assim, cheia de coisas artefatos pra resolver os problemas ali magicamente da acessibilidade. Eu vou falar pra vocês que assim... O meu campo de atuação, ele é amplo, tá? Então começa aqui, assim, mas ele é amplo por conta desses conhecimentos e eu puxo muita coisa que às vezes nem seria o meu job description, mas porque eu sei que eu não vou ter essa pessoa do outro lado para me ajudar, eu preciso puxar. Vou dar um exemplo prático. Hoje eu tenho uma capacitação técnica de olhar todas as pontas possíveis ali de tudo aquilo que a gente está fazendo. Então eu consigo olhar desde o ponto de vista da criação, da arquitetura de informação, passando pela produção, desenvolvimento de fato, até chegar nos testes de validação e tudo mais. Então eu consigo olhar toda a cadeia. E é de certa forma que eu venho fazendo lá. Hoje, o que acontece ali? A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na RD, quando eu entrei em fevereiro desse ano, fevereiro de 2022, foi identificar os problemas que nós temos. Então eu vasculhei os aplicativos, site da Drogazil, o site da Droga-Raia, aplicativo da Drogazil, aplicativo da Droga-Raia, o Onofre na época, mas hoje a gente descontinuou, e uma série de outros produtos relacionados ali que a Droga-Raia também, a RD também tem. Alguns produtos de própria marca própria e tudo mais. Então eu fui avaliando. Tem o terminal de consulta, quando você vai na Drogazil e o funcionário está lá, mexendo no computador. Coisa, né? Então muitos produtos, né, cara? Eu nem sabia que o Onofre era... Era do grupo. O Onofre vai ser descontinuado. Já foi, né, oficialmente, sim, mas ainda tem uma mudança de bandeira, mas enfim, mas basicamente está ali no grupo. E aí você vai juntando todos esses detalhezinhos. Então minha primeira ação foi identificar problemas. Quando a gente trabalha com acessibilidade, eu preciso fazer diversos pontos. E lá dentro da RD, eu criei um programa chamado RD ao alcance de todas as pessoas. Aí a partir deste programa, eu preciso dar nome às coisas. Então eu sou essa pessoa que sempre vai criar programas, nome e tudo mais. Então RD ao alcance de todas as pessoas. Dentro do programa RD ao alcance de todas as pessoas, eu faço várias ações. Vou dar um exemplo. Eu
eu trouxe muita... O que eu brinco também sobre Itaú e RD foi que, assim, no Itaú eu aprendi muita coisa na raça, né? Então eu quebrei muita cabeça. Na RD eu já levei muita coisa pronta, né? Porque eu falei, pô, já passei por esse problema, não preciso replicar. Mais rápido, né? Mais um motivo da importância da experiência, né? Porque o que acontece? Lá no Itaú, por exemplo, teve um período que eu tô falando dos dois porque vai fazer sentido, tá? Lá que são atividades muito paralelas aí. No Itaú, desenvolviam na época, junto com outras equipes ali, uma consultoria de acessibilidade. Lá dentro do Itaú, essa consultoria interna para quem trabalhasse com os produtos do Itaú e tirasse dúvidas sobre acessibilidade. E eu tinha a minha consultoria de acessibilidade, tinha a Morpheus, que era de métricas, tinha... Todas as consultorias tinham um nome bonitinho e a minha se chamava Dorinha. Por que Dorinha? Dorinha é a personagem cega do Maurício de Souza. Era uma homenagem a ela ali. Beleza. Que louco. Aí, vamos fazer a consulta na Dorinha. Vou fazer a consulta da Dorinha. E era literalmente um horário pré-estabelecido. Lá no Itaú era às quartas-feiras à tarde. E era tipo, de meia em meia hora, tipo uma consulta médica. Só que era consulta de acessibilidade. Isso me ajudou e me deu uma bagagem enorme. Porque eu acabei identificando problemas que sequer eu ia trabalhar no meu dia a dia. No Itaú eu cheguei a fazer mais de 500 consultorias diferentes. No período de 3 anos. E tudo isso... E aí, como que funcionava aí essas consultorias? Peraí, só pra ficar claro. Tipo, a galera marcava com você toda quarta, de vários times, pra perguntar sobre acessibilidade. Isso, eu tinha um horário disponível. Você tem uma dúvida de acessibilidade? Traz pra mim. Aí eu resolvi... Eu tinha resposta pra tudo? Não. Mas o fato da pessoa me trazer, eu sabia do problema e eu ajudava essa pessoa... atrás da solução. Exatamente. Não fazia fila, não? Não, porque era justamente por isso que é importante você ter a data. Porque se você não tem a data, eu não trabalho. Sim. As pessoas vão procurar todo dia. Mas o meu assunto é urgente, eu não posso esperar até a próxima quarta. Beleza, então aí a gente abre a exceção, vamos trocar uma ideia ali ao lado. Mas eram raros casos, tá? Tinha um fluxo, né? E tem outra. Fazendo isso, você vai trocar ideia uma vez, 2 vezes. Na terceira, a pessoa já gerou autonomia. Então a ideia também disso tudo é criar autonomia nos times para que em algum momento não dependa mais de uma pessoa e elas consigam resolver os próprios problemas. E todas as consultorias eram documentadas, eu tinha um espaço em que eu publicava. E por que isso era importante? Porque a gente trabalha com a consistência. Eu posso ter diversos times com o mesmo problema. Então se eu resolvo para automaticamente eu não preciso fazer um atendimento para os outros. Tá aqui, essa foi a solução adotada, a réplica. E isso vai gerando uma base de dados e uma base de conhecimento muito grande. E isso contribui para mim, contribui para os times. Então era a consultoria lá. Essa é uma parte do processo. Quando eu vim para a RD, eu já tinha essa ideia. Cara, a consultoria eu vou trazer. A consultoria eu vou trazer. Aí quando cheguei na RD, olha que legal como as coisas se unem, né? Tipo, eu comecei a elaborar o plano de ação, o que a gente ia ter. Uma das coisas, eu falei, vou dar consultoria. Só que eu não vou trazer o nome Dorinha, né? E aí, coincidentemente, tínhamos o Vic Matos, que é o nosso ilustrador lá, que veio do Maurício de Souza Produções. Nossa, cara, que doido. Aí eu fui trocar ideia com o Vic. Vic, cara, é o seguinte, eu preciso trabalhar aqui, vou te contar o contexto. Então, eu não queria usar a Dorinha, me dá uma ideia, me dá uma luz. Salles, o cão guia da Dorinha se chama Radar. Bota radar, RD, radar. Falei, nossa, velho. Olha que da hora, cara, muito bom. Eu falei, que bom. Então pronto, a consultoria dentro da RD se chama Radar, mas é a mesma coisa, todas as sextas à tarde está disponível para a empresa inteira. Qualquer pessoa da empresa, inclusive terceiros. Por quê? Porque os terceiros estão envolvidos nos projetos. Se o terceiro não tem uma base para quem buscar, vai ser pior. Capacitações que eu faço dentro da RD. Eu promovo capacitações dos times. Mesma coisa, eu trouxe do Itaú isso. Quando eu comecei a desenvolver a parte da acessibilidade, eu falava, gente, eu não tenho como ficar falando, eu preciso capacitar as pessoas. No Itaú, eu cheguei a capacitar mais de 4.000 pessoas de diferentes áreas, de marketing, era capacitação de acessibilidade com foco em conteúdo, de design era capacitação com foco em design de interação, de desenvolvimento era capacitação com foco em código, de IQA era capacitação com foco em testes. Então eu tinha capacitação para todas as áreas. Pessoas com deficiências, a gente contratava ledores de conteúdo. Então foi aí que eu aprendi também a descrever melhor as minhas apresentações. Hoje as pessoas falam que eu apresento muito bem, porque eu não dependo mais de características sensoriais, né? Tipo, olha aqui o quê? Né? Então quem está escutando a gente, você falou aí no celular, né? Tipo, isso aqui. Peraí, isso aqui. Aí o Luan na sequência corrigiu. Se o Luan tivesse falado celular, eu ia falar. Sim. Porque quem está ouvindo
isso aqui. Isso aqui é o quê? Quem tá vendo o vídeo vai ver que você tá mexendo no Cara, celular. é um detalhe... Não, cara, é um quando eu tô simples dando aula, detalhe. eu penso nisso também, eu me policio, que eu falo, olha lá, o cara aqui. Então, mas é detalhe. No dia a dia, se a gente não pratica isso, a gente não tem o hábito de fazer. E é natural, vai errar. Só que a gente tem que começar a ter esse hábito de sempre lembrar disso e ter pessoas como você que fica instigando a gente a lembrar disso pra melhorar, senão não melhora, cara. Mas eu fiz isso, mas é o que eu falei, eu também não fazia. Foi a experiência que foi me trazendo esses pontos. Então, capacitação dos times, beleza. Outra coisa que eu levei para RD. Quando eu cheguei na RD, eu identifiquei os programas que já existiam na RD. Então, a RD já tinha o Quero Ser QA e o Quero Ser Dev, que eram 2 programas para formar profissionais no mercado para trabalhar lá dentro. Então, eu fui trocar ideia com o pessoal lá da Universidade RD, que também tinha as questões. No Itaú era a Escola Itaú de Negócios e na RD era a Universidade RD. Todas as grandes empresas normalmente têm esses programas de capacitação. Então, eu já fui trocar ideia direto com os times. Então, eu tenho hoje um conteúdo de acessibilidade para o Quero Ser QA, para o Quero Ser Dev, para a Universidade RD que eu estou montando e para a fantástica fábrica de designers, que são os treinamentos para os nossos designers internos. Em relação a isso, eu já fiz uma turma, as próximas 2 turmas estão previstas para janeiro, no ano que vem, porque tem o cronograma também, fim do ano é corrido, sim, Black Friday e tal, então tem as prioridades das empresas. Se dependesse de mim, eu já tinha capacitado a galera, mas não é só de mim. Então você tem que trabalhar dentro do escopo que a empresa oferece. Aí, já falei de 2 coisas, consultoria e capacitação. Porque tudo isso é importante. Aí eu tenho um planejamento, né? Eu tenho que ter um plano, né? Como eu vou chegar e como eu quero chegar. Então, a primeira coisa que eu fiz que eu fiz na RD foi identificar os problemas que a RD tinha. Eu tenho uma ferramenta que eu desenvolvi propriamente para isso, que é uma análise heurística com foco em acessibilidade, que não foi desenvolvida por mim necessariamente, foi o pessoal da GQ, o Dennis Boudreau, é um especialista em acessibilidade e ele desenvolveu essa técnica que é basicamente análise heurística de usabilidade, só que com foco em acessibilidade que tem a ver com a WCAG. Só que o que eles fizeram foi num formato de papel. E eu falei, posso... Eu mandei mensagem. Também outra coisa fundamental para quem está escutando. Gente, deem créditos. E se vocês forem utilizar alguma coisa de alguém, peça permissão. Não é assim, tá na net e tá de graça. Não existe isso. Então, assim... Você pegar minhas aulas, colocar no seu curso aí. Tem gente fazendo isso. Eu falei, lembra? Ah, verdade, tem gente fazendo isso, né? Pegando... mas aí já estamos vendo aí. Aí o que eu peguei? Eu falei assim, vou pedir autorização, eu posso fazer uma versão aqui digital, então eu fiz a versão, criei uma planilha, eu utilizo hoje em aulas, vou disponibilizar em breve para o mercado. Previsão aí no começo do ano que vem, mas não tem uma data, porque é projeto pessoal, sabe como é que funciona. Mas, enfim, essa ferramenta, eu comecei no Itaú e evoluí na RD. Na RD, eu criei um processo que se chama MAPA, Modelo de Avaliação e Performance de Acessibilidade. Aí eu falei, eu gosto de dar nome para as coisas, eu preciso dar nome para os meus projetos que eu crio. Então eu criei um mapa, modelo de avaliação e performance de acessibilidade. Esse mapa eu tenho 3 pontos. Mapa Do, Mapa Doing, Mapa Done. Como o próprio nome diz, né, o Mapa Do é para a pessoa utilizar ainda no processo de criação, para saber se eu não estou esquecendo de nada. Isso nós associamos às nossas documentações do nosso Design System, o Pulso. E aí, quem está projetando, está no comecinho ainda, tá? Se você perguntar para os designers da RD se já tem, a galera vai falar, pô, mas nunca ouviu falar. Nunca ouviu porque a gente está aplicando alguns modelos ainda para justamente ir melhorando. E tudo isso demora a fazer, né? Às vezes você está falando um negócio que já está pronto, a consultoria que você lá dá lá dentro e tudo, mas primeiro você tem que documentar tudo isso e documentar, fazer o processo de gerenciamento dessas coisas, cara. Eu hoje trabalhando como líder, eu vejo como isso demora para fazer. Exato. E demora para ser visível. Exato. Depois que tá pronto, você fala, nossa, olha que legal, funcionando, mas até chegar lá... Detalhe interessante, aonde está sendo feito? No Figma, porque o Figma é o que o pessoal está fazendo lá. Então tá lá bonitinho, só que eu brinco, né, com o Herrero, que é o nosso tech lead, não, o nosso lead lá de design do Pulso, e o Joãozinho também, que é o que trabalha lá com a gente também no Pulso, o nosso designer principal lá. E eu falo para eles, cara, vocês são os meus universitários do Figma. Então, assim, o conceito é isso aqui. E eles deixam tudo lindo e maravilhoso na ferramenta, né? No processo de acordo com a documentação lá. Beleza. E aí temos isso.
Aí a gente tem o mapa Doing, que é um que eu vou aplicar ainda para os times de desenvolvimento, que é enquanto eu estou desenvolvendo, como eu valido o que está sendo processado, e o mapa Done, que é para eu validar quando tudo já está publicado, ou para eu validar os erros e captar a coisa. Esses erros eu tenho pontuações de incidência, pontuação de gravidade, porque eu tenho erros impeditivos, eu tenho problemas que, cara, isso não pode subir, isso tem que corrigir. Eu tenho problemas, puta, isso daqui vai causar um certo desconforto, mas tudo bem, dá para subir nesse sprint e a gente corrige na próxima. Então eu tenho que validar a pontuação e saber o que é prioritário ou não. Então toda essa documentação está sendo montada, né, junto com o pessoal lá. Aí falamos agora de documentação. Agora a gente vai para a desmistificação do tema. Eu faço palestras internas para os times e explicando o que a acessibilidade não é apenas para pessoas com deficiência, como você falou, trazendo os contextos de negócio, como que as grandes empresas lidam com a acessibilidade aplicando a WCAG e por que isso é importante. Eu preciso que as pessoas dentro da empresa entendam que a acessibilidade não é só aquele pedacinho. E isso eu estou trabalhando um processo de aculturamento. Então agora a gente falou de cultura de acessibilidade. E cultura é uma série de processos. Aí eu me envolvo também com outras áreas. Por exemplo, time de RH. A gente contrata pessoas. E a RD, se eu não me engano, é a maior empresa, a empresa que mais contrata pessoas com deficiência no Brasil hoje. E só que ainda é muito para as lojas. Poucas pessoas nos projetos. Né, no time de design, no time de desenvolvimento. Na área de tech, né? Na área de tech, exatamente. E isso a gente vai mudando. Só que temos um problema. E esse problema nasceu no Itaú. Olha que legal. Tipo, por isso que eu falei, eu trago muita coisa de lá. No Itaú a gente teve um problema uma vez, que foi o seguinte. As pessoas não estavam conseguindo fazer o cadastramento, pessoas com deficiência não estavam conseguindo utilizar, né, a ferramenta. Por quê? Porque a ferramenta que utilizávamos lá não era acessível. Então, qual foi a solução? Trocar a ferramenta. Na RD, a ferramenta que estava sendo utilizada é a mesma que era utilizada lá no Itaú. E por conta de contrato não vai ser possível trocar nesse momento. Por isso que eu não estou citando os nomes das ferramentas. Mas a ideia é que a gente também trabalhe esse... Primeiro, aí eu trabalho com foco... Como que eu trabalho com fornecedores? Primeiro a gente troca ideia, e aí vocês vão conseguir resolver o problema e tudo mais? Não vão conseguir, e aí a gente vai trocar a ferramenta, né? E é simples assim. Mas, claro, isso envolve mais tempo e tudo mais. Mas isso é importante, porque eu tenho que trabalhar a questão da inclusão, trazer pessoas com deficiência, mas para isso eu preciso ter no mínimo ferramental. Aí são outras coisas. Uma coisa é da contratação, outra coisa as ferramentas que a gente usa internamente. Dá para utilizar? Enfim, eu olho tudo isso, gente. É acessibilidade como um todo mesmo. É ver tanto o produto externo quanto interno. Isso. Como você falou, as lojas, até mesmo, sei lá, acessibilidade. Todas as lojas têm as rampas, sei lá, de acesso. Realmente está acessível às lojas, as coisas físicas. Você olha também isso, eu acredito. Isso que eu ia perguntar, se chegava nas lojas. Agora, aí vem a parte louca da coisa. Porque eu acho isso muito doido, cara. Tipo, você sai do universo digital e vê como um todo. Porque não se resume a digital, né? Não, se resume. Só que hoje o meu foco é digital. Sim, claro. Claro. Eu primeiro preciso mostrar resultado nas situações. Por quê? Por mais que eu tenha contato direto com diretores, stakeholders e tudo mais, isso é outra coisa da experiência relevante. Quando eu estava no Itaú, eu cresci no Itaú. Então eu entrei júnior, saí de lá como sênior. E na RD eu estou como especialista. Só que eu vim com uma alcunha de especialista. Eu vim com um conhecimento e já, de certa forma, conhecido também do mercado. E não tem como negar que a troca de ideias com gestores e stakeholders se torna muito mais leve. Né? É outra situação, porque eu já vim com esse conhecimento. E eu tenho essas ações paralelas, né? Então, assim, as pessoas de lá de dentro sabem que eu dou entrevista no seu lugar, não sei aonde e tudo mais. Então, aquela coisa que eu faço fora repercute internamente. É o que eu falei, você criar uma autoridade, seja qual for, não parte de um conteúdo específico. Você tem que criar processos, né? E aí trabalhando junto com a questão ética, sendo um profissional de fato, levantando os profissionais que estão atuando junto com você,
Porque é o que eu falei, ninguém na vida cresce sozinho, gente. Se É alguém, impossível. se alguém acha que tá fazendo as coisas hoje, que tá fazendo e cresceu sozinho, desculpa. Você, no mínimo, teve ajuda pra trocar de fralda quando nasceu. Tem gente que... Não, todo mundo, tem ninguém, gente que esquece, né? Tem gente que esquece. Que teve ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. E todo mundo precisa de ajuda e também ajudar. Isso é importante. Você tem que ter esse relacionamento com as pessoas de uma forma adequada, agradável. Eu não preciso ser amigo das pessoas. As pessoas confundem isso, né? Tipo, você é amigo, eu não gosto da pessoa. Tá, você não gosta, mas dentro da empresa, o jogador de futebol, tem jogador de futebol que não se conversa, mas tá lá, os caras estão jogando junto. Toca e a galera, a bola pro outro e pro outro fazer gol, porque que senão... na época do Corinthians lá, o Marcelinho brigava com o Rincon, isso. né? A galera acha que todo mundo é amigo. Não, gente, não confundam. Assim, você não tá no jardim de infância, você tá numa empresa, você tem um objetivo. Esse objetivo vai atender objetivos de negócio. Mas brasileiro tipo, tem esse daí, não tem? Não é só brasileiro. Todo mundo, cara. Todo mundo se você troca ideia com profissionais de fora, é que assim. Eu acho que europeu é menos, né? O que muda é a cultura, são as experiências, são a forma de lidar com times, isso muda. Mas o comportamento do ser humano, seja aqui, seja lá, seja em qualquer lugar, o comportamento do ser humano, ele tende a se repetir. A gente se encaixa em... Por isso que eu falei que entender perfis comportamentais é fundamental, né? Eu gosto muito de estudar filosofia, arquétipos de Jung, eu gosto bastante disso. Quando você começa a perceber que tudo na vida se encaixa dentro de um padrão, e você vai ver que esses padrões vão se repetir, você vai perceber que, cara, assim, enquanto a gente tá falando aqui, o que tá acontecendo no mundo com as 7 bilhões de pessoas aí existentes? Alguém em algum lugar do mundo também tá gravando um podcast exatamente como a gente nesse momento. E às vezes falando até do mesmo assunto, E às vezes falando do mesmo assunto. Talvez a gente nunca vê, assim, mas alguém tá falando disso em algum lugar. Mas seu dread lindo aí não vai ter, cara, não. obrigado. Tocou meu coração, hein? Gosto também, curti. Valeu. Eu ia perguntar sobre ele, faz um monte de coisa, né? Parece o Batman. Mas, e qual que é o entregável, assim? Tem essa cobrança? Tipo, quem que é o chefe? E como que a pessoa vai avaliar isso? Porque você é o especialista. A pessoa vai falar assim, você... Tá errado, Marcelo. Uma coisa que a gente comentou antes sobre o embasamento. Tipo assim, eu sou uma pessoa que, assim, eu estudo pra caramba. Eu tô o tempo todo estudando um assunto. Sem brincadeira, gente. Eu leio diariamente cerca de 6 artigos de acessibilidade e todos os dias eu leio 6 ou 7 artigos de acessibilidade. Mano, ele é tipo o Oscar Schmidt do basquete, Todos né? Ele é o Oscar da acessibilidade. Né? Porque o Oscar falava que ele treinava muito. 1000 chutes, que ele chama de chutes, que é arremessos na cesta todo dia, mano. Você tocou num ponto legal. Tipo, outro dia, eu não sei se você viu aí, teve um dia... A minha chefe chegou ali. A chefe do Marcelo. Então, a Cláudia Mardegan. Inclusive, eu vou falar dela já aqui, respondendo a sua pergunta sobre o entregável. Né? Mas antes disso, só para fazer esse paralelo aqui. Teve um caso muito legal recente lá de uma pessoa, acho que do iFood, eu não lembro o nome, que ela fez um post no LinkedIn falando sobre as pessoas não se especializarem. Não lembro exatamente qual era generalista? O tipo. Não. Era assim, era a pessoa no sentido de que para ser um product designer não precisava necessariamente estar o tempo todo lá estudando. Tipo, ela é uma pessoa que ela não fazia cursos de fim de semana, não lia livros de fim de semana e, no entanto, estava ali. E eu respondi, eu falei, beleza. Eu vi isso aí. Você viu? Eu vi. Eu respondi assim, beleza. É muito importante as pessoas terem leveza naquilo que faz. Eu não sou obrigado a ler o tempo todo. Eu não sou obrigado a estudar 24 horas por dia. Eu não sou obrigado a nada. Só que você tem que ter consciência de que o fato de você não fazer, a outra pessoa não está errada em fazer. Tipo, cada um sabe o que quer da vida. Somos adultos, cada um tem que entender o seu relacionamento. E é básico, gente. Não existe um único dono de produto renomado no mercado que, se você pega a história da pessoa, o cara não virou noite, blá 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 blá. Não existe especialistas em um determinado assunto que não treinam, que não estudam. Você falou do Oscar Schmidt.
Você pega Michael Jordan, você pega qualquer outro profissional. Michael Jordan Você pega. muito, Gente, as também. coisas. Não existe almoço grátis. É simples assim. Então, assim, na profissão, existem profissionais com diferentes níveis de conhecimento. Simples assim. Então, não adianta você achar que não estudando ou não lendo e tudo mais, você vai adquirir o mesmo conhecimento da pessoa que está fazendo isso. É natural. Tipo, é simples. É uma conta que 2 mais 2 igual a 4. É tão simples quanto isso. Então, assim, não tem problema nenhum se você não querer estudar e fazer e tudo mais. Mas você não pode invalidar o processo que a outra pessoa está fazendo. Fazer da regra a exceção. Né? Exatamente. O que nós estamos falando aqui de diversidade, inclusão, e isso também tem a ver com isso. Porque, assim, todo mundo tem que fazer aquilo que melhor se adapta. Você não pode invalidar o que o outro está fazendo ou não está fazendo. Beleza, é para a carreira dele. Sabe o exemplo que eu falei que eu não ligo pro aluno que está lá no fundo da sala vendo o celular? De fato, eu não ligo. É ele que sabe da carreira dele. E aí a questão, igual o David perguntou, de ter chefe, a Cláudia é sua chefe, e é ela que te cobra resultado. E, por exemplo, igual o David também falou, quem te corrige se você estiver errado? Exato. O que acontece? No caso da Clau, ela tem um papel fundamental que é me direcionar dentro da empresa justamente para a visão de negócios. Porque eu tendo muito a ir para a visão mais técnica ali. Não que, o que acontece? Eu falo que no Itaú eu comecei a lidar com a visão de negócios a partir de 2018. Até 2017, ali mais ou menos, eu tinha uma visão da acessibilidade de uma forma muito mais técnica focada. E isso foi bom. Porque aplicar tecnicamente a WCAG e tudo mais, cara, tá aqui na minha cabeça. Isso eu sei. Só que esse é o tipo de conhecimento que você aprende no Google. Você vai no Google, você vai demorar para estudar, mas você vai aprender. Consegue. É técnica. Aprender uma ferramenta, técnica. Lidar com pessoas, aí já não é tão Google assim. Aí você envolve experiências e tudo mais, e foi isso muito bom. O fato de eu ter focado em acessibilidade em 2018, por conta de uma gestora minha, a Tatiana Mami, e amada na época, ela me colocou como ponto focal de acessibilidade, me permitiu e deu a liberdade de eu lidar com um tema que eu gostava e entrar em outros campos de atuação. Hoje na RD é isso. A Cláudia, quando teve um dia que a gente estava batendo um papo, né, e ela brincou assim, falou assim, Salles, eu não te contratei para você me trazer problema, eu te contratei para você resolver os problemas. Então você é o especialista em acessibilidade. Se você tá falando que é assim, vamos seguir assim. Cara, isso é da hora, né? Porque te dá a liberdade de você poder trabalhar. É isso, entendeu? Só que aí a gente entra no relacionamento de gestores, entendeu? Porque existem os gestores que querem competir, né, com o seu time. E aí a gente começa a entrar num clima ruim. A questão da equipe ser reflexo da gestão tem muito a ver com isso, tá? Tipo, se você tem gestores... É tipo o Karate Kid, né? Você pode ser o Sr. Miyagi ou o líder lá da Cobra Kai. Os dois estão ensinando alunos. Como estão ensinando, né? Então, esse é o ponto. Os dois alunos vão aprender. O aluno do Cobra Kai e o aluno do Sr. Miyagi. Mas, tipo, como eu estou aprendendo, como eu estou lidando, como eu estou trabalhando esse relacionamento entre pessoas. Então, tudo isso importa, tudo isso impacta. Vocês perceberam que a gente está falando um monte de coisa aqui, mas tudo no fim está relacionado à acessibilidade. Não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. Mas é interessante isso, porque eu gosto muito de bater esses papos filosóficos e porque as pessoas precisam perceber que não é só aprender o Figma. Aprender o Figma, aprender a ferramenta que for. Eu preciso ter esse entendimento desse contexto de relações humanas, né? De você criar esse envolvimento e esse vínculo. Porque se você não tem isso... Mas aí a gente entra nos outros fatores, tá? Mas nem todo mundo vai ter uma chefe que você tem, nem todo mundo vai... Aí a gente entra em outros detalhes. Eu nem vou entrar agora aqui, senão a gente vai estender mais. Mas a gente precisa entender que, às vezes, a gente tá num lugar ruim, né? Num processo ruim. A gente precisa... E é um processo de evolução, né? Exato. E como você falou, assim, lá no time também, lá da Curate, lá, a galera de design, os designers lá, é o mesmo esquema. Por exemplo, eu não sou especialista em Figma. Uhum. Tem gente lá do time de designer que, cara, destrói no Figma, entendeu? Você não precisa ser. Eu não preciso ser, entendeu? Você não precisa ter o barco, você precisa conhecer quem tem o barco. Exatamente. E eu até sei um pouquinho do Figma para ajudar a galera, porque eu acho que é importante também eu dar um suporte, porque tem gente júnior.
Então, quando o Júnior tá lá, às vezes tem coisa que ele me pergunta que eu mesmo não sei. É mais ou menos Sabe, que nem um por exemplo, maestro, que tipo, ele conhece como tocam todos os instrumentos, mas não necessariamente ele vai tocar ou sabe tocar. Exatamente, ali, né? é o que acontece. Tem um Júnior lá que às vezes me chama, Luan, como faz isso no Figma? Cara, às vezes me chama, eu não faço ideia. Mas eu abro a call lá com ele e a gente descobre junto. Aí eu aprendo alguma coisa do Figma, mesmo sem nunca ter feito, e ajuda ele a resolver aquele problema que ele não conseguia fazer. E aí é muito louco. Eu falo, cara, eu também não sabia. E a gente descobriu junto e resolvemos um problema junto. Eu acho que o papel de um líder, na minha visão, é sempre nesse sentido. E aí tem gente lá que, cara, destrói, sabe? E pra mim, de boa. Igual a Cláudia falou pra você, eu não contrato os designers, tipo, pra eu ter que ficar fazendo, né? Eu contrato pra que eles possam executar. E tem muitas das vezes que eles perguntam, Luan, o que a gente faz aqui assim? Eu falo, o que é melhor? O que você vê como melhor caminho? De acordo com a sua experiência. Claro que tem pessoas mais júnior e mais sênior para isso, né? Para direcionamento. Mas eu sempre gosto de trabalhar nesse sentido, assim, de ser uma liderança onde todo mundo vai compartilhar suas ideias. Não acho legal sempre eu vir impor, tem que ser assim, tem que ser assado. Não é liderança, né? Não é liderança. É o comando e controle. Vamos lá, tem um pontinho de relacionamento aí, ó. O último ponto, assim. A minha esposa, ela é People Development no iFood, né? Tipo, ela trabalha com RH já há muito tempo. Eu troco muitas ideias com ela também. Então, assim, eu tenho esse ponto de contato aí dentro de casa que me ajuda também a entender essas relações entre profissionais. Então, tudo isso impacta também, né? O que você está fazendo, o que está fazendo à sua volta. E esse tipo de relacionamento que eu tenho lá em casa, ele me ajuda, eu também ajudo ela, né? Porque ela está hoje trabalhando numa empresa de tecnologia, que o iFood, ele é uma empresa de tecnologia, uma das maiores do Brasil, por sinal, e eu ajudo ela a entender muitos termos técnicos ali, a lidar com os profissionais da área, mas ela também me ajuda a lidar com muitas questões humanas, né? Tipo, lidar com pessoas. Eu sempre fui a pessoa que leu muitos livros. O livro que eu trouxe aqui hoje, eu tava lendo ele, eu tô lendo ele pela terceira vez. O título dele é Plano B, do John Takara. O design e as alternativas viáveis em um mundo complexo. Esse é o tipo de leitura que eu curto, sabe? Tipo, li na minha vida muitos livros técnicos também, né? E tudo mais que me ajudaram. Mas, cara, o livro, é o que eu falei, a técnica você aprende fuçando, vendo tutorial e tudo mais. O que importa e que impacta é esse relacionamento entre pessoas. Isso é de fato que vai fazer toda a diferença, até mesmo para você, né? O autoconhecimento é fundamental. Se eu sou um profissional que não sei o que eu tenho de problema, o que eu tenho de gap, o que eu tenho para aprender, fatalmente eu vou ficar correndo atrás de muita coisa ao mesmo tempo, sem um direcionamento. Quando a gente trabalha nas empresas com OKRs, né, com metas, a gente tem uns objetivos a cumprir. Por que eu não faço as minhas metas pessoais, né? Lidar com isso também é importante. E isso é o papel do líder também, em direcionar os profissionais mais novos, né, que estão lidando. Porque o profissional mais novo, ele tem aquela gana, né? Eu quero fazer. Mas aí precisa do direcionamento, né? Opa, peraí, vamos lá. Pra você entender isso aqui, a gente precisa dar um rollback aqui para justamente trazer de uma forma mais assertiva. É isso. Porque acaba gerando uma ansiedade, que é o lance que a gente falou, né? Tipo, a galera quer tudo rápido, tudo pra ontem, não vê que você se tornou especialista agora, mas você tem 20 anos de bagagem. Uhum. E às vezes um dos problemas que eu acho que tá acontecendo hoje por conta dessa ansiedade é que a galera, as empresas, né, estão segurando às vezes profissionais por conta que o mercado tá aquecido, e acaba subindo a galera de cargo sem, às vezes, aquela pessoa realmente ser aquilo que ela é. Exato. Exatamente. Esses dias eu até fiz um comentário sobre isso. Acho que foi não foi. Foi nesse comentário lá mesmo da menina mesmo. Porque o medo de perder as pessoas pro mercado faz com que você também infle, né? Você gere essa bolha, né? A suposta bolha de UX ou de design e tudo mais. Tem muito a ver com isso também. Porque o gestor não quer perder a pessoa para o mercado. E aí vai lá e aumenta o salário. Só que essa pessoa, às vezes ela nem sabe que o motivo dela não era só o dinheiro, né? O dinheiro você vai dar um cala-boca ali, 3 meses você vai ficar feliz. Mas os seus dilemas, se não houver uma mudança de cultura na empresa, vão continuar. E aí, cedo ou tarde, você vai se desmotivar. As pessoas me perguntam sobre, poxa, você ficou 12 anos no Itaú, né?
Eu fiquei de 2008 a É 2021. difícil, né? A Exato. galera tá mudando muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Pulando de empresa... Você precisa criar um vínculo, você precisa criar um relacionamento. Ah, mas pô, o lugar que eu trabalho é ruim, não sei o quê. Gente, a vida ela é ruim. Vamos começar. O relacionamento, quando você conhece alguém e se casa com alguém, você, num primeiro momento, você não conhecia nada sobre aquela pessoa. Você viu a pessoa, sei lá, numa balada e tudo mais, né? Foi lá, trocou ideia e você vai conhecendo a pessoa com o tempo. Este conhecer, você vai vendo coisas que, putz, nossa, isso é chato, por que ela faz isso, né? Por que ou ele faz isso, né? E isso você descobre com o tempo. O relacionamento na empresa é a mesma coisa. Aí, pô, como que é trabalhar aí na empresa, né? As pessoas perguntam, né? Pô, eu posso falar do pedaço que eu tô, da minha experiência, só que não significa que a minha experiência vai ser a sua experiência quando você entrar aqui. Aí a pessoa entra na empresa, pô, você falou que era legal, tá, mas pra mim tá legal. Pra mim tá legal, né? Tipo, e isso que as pessoas não enxergam, né? Tipo, é difícil isso, né? Então, assim, não tô falando que a pessoa tem que se submeter a uma relação ruim, né, de trabalho. Não, você tem que cobrar aquilo que é legal pra você. Só que as pessoas precisam entender que eu preciso criar um vínculo, né? Tipo, esses 12 anos que eu trabalhei dentro de Itaú, eu engoli sapo pra caramba, gente. Tipo, eu tomei, várias avaliações negativas. A gente tá falando da parte boa. Tipo, ninguém sabe dos meus históricos por trás ali, que eu já perdi um apartamento por conta de dívida pra Caixa. Tipo, ninguém sabe que eu sentei no canto chorando, sabe? Tipo, isso eu não divulgo na rede social. Não posto que eu tô chorando no canto, né? Então, não é porque eu tô bem, eu sou especialista em determinado assunto, que eu também não sou uma pessoa que tem os meus problemas pessoais. E as pessoas não enxergam isso. As pessoas acham que tá tudo feliz. E cada um tem o seu tempo, né? E isso tem a ver com essa relação de trabalho. Porque se eu não tiver essa perspicácia, essa percepção, né, do mundo à minha volta, eu sempre vou achar que tá ruim. Só que, cara, tem certeza que tá ruim? O que tá ruim? Tenta descobrir, faz o seu melhorar, autoconhecimento, né? O que dá para melhorar? O que o gestor pode te ajudar? O ruim é a empresa ou é a pessoa que está com você? Será que se você mudar de área? Enfim, não dá tempo de a gente falar de todas as coisas aqui, mas é importante a pessoa ter o autoconhecimento. Se autoconhecer, quais são os seus problemas. Porque às vezes o problema é dela. Exato. Também. Às vezes está tudo... Exato. Funcionando funcionando como combinado, mas é uma questão dela. Sim. São muitas coisas envolvidas aí nesse processo de se relacionar com pessoas é complexo. Fazendo só um ponto para a gente não fugir do tema da acessibilidade, então, quando eu lido com produtos e serviços, eu preciso entender como as pessoas funcionam, como as pessoas usam os meus produtos. Aí começa a entrar na questões que eu nem comentei aqui, tipo lá na RD, porque a gente não tá lidando ainda com testes com pessoas com diferentes tipos de deficiência. Por que não estamos? Eu estou segurando de certa forma porque a gente precisa lidar com de certa forma assertiva. E também precisamos esperar um pouco a pandemia aí para a gente conseguir fazer as entrevistas de uma forma adequada. Mas porque eu já tenho uma base muito grande também ali, então a gente vai seguindo. Mas é claro que a gente tem que testar com as pessoas. Só que eu também tive muita sorte, entre aspas, assim, de conviver com pessoas com diferentes tipos de deficiência. E eu convivo até hoje. Então eu aprendo muito nesses relacionamentos. Qualquer coisa, com qualquer pessoa, com qualquer coisa na nossa vida, a gente extrai. Fazer um último paralelo aqui, que se vocês deixarem eu vou falando, tá, gente? O último paralelo aqui, ó, que eu falo das minhas experiências profissionais. Eu me formei, na época que eu estava fazendo desenho industrial, eu trabalhava na central de atendimento do UOL. Na época que eles distribuíam CDzinhos grátis lá de 30 dias. Eu lembro disso aí. eu era suporte técnico e também trabalhava na cobrança. Foi bom por dois motivos. E na época eu não enxergava isso como bom. Uma delas sim, a outra não. Uma delas é que eu conheci minha esposa lá. Então eu tô com a minha esposa desde essa época. Então ela foi meu carrapato. Né? Pra quem não sabe o que é carrapato, você trabalha na central de atendimento, você vai aprender. A pessoa pluga um fio extra, né? E ela vai ouvir o meu atendimento para ver como que eu lido com as situações e tudo mais. Beleza, então foi a partir dali que eu conheci ela e tal. A gente se relaciona até hoje, tamo junto. Isso foi bom. A outra parte boa, que eu não tinha a percepção no início,
foi esse contato e convívio com pessoas numa central de atendimento. Então, o fato de eu estar o dia todo resolvendo 60, 70 ligações e problemas diários das pessoas, eu já estava trabalhando com UX, numa época que sequer era falado o termo UX Sim. ainda. Então, essa bagagem que eu tive como profissional na minha vida me ajudou tanto na dicção, né? Hoje, o pessoal, pô, você dá aula muito bem e tal. Então, eu fiz teatro para desinibição. Que da hora, mano. Eu fiz teatro, eu fiz. Eu sempre gostei tipo, de aulas de teatro na época da escola, então eu era aquele cara que puxava, né? Tipo, isso. Eu sempre fui uma pessoa desinibida, mas não me impediu de eu entender técnicas, por isso que eu fiz o teatro para isso. O fato de eu ter trabalhado ali, e também, quando eu era molecão, meu pai tinha uma farmácia de bairro, né? Então eu trabalhei no balcão da farmácia ali, dando com o público direto, por uns 2, 3 anos ali, até eu fazer meu curso de desenho industrial e sair da farmácia, que não era o que eu queria. Mas era uma coisa que eu odiava fazer. Mas eu não posso negar que isso me formou como pessoa que eu sou e como profissional que eu sou hoje. Do background, né? Exatamente. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. Qualquer coisa na sua vida que você fizer, ela vai servir de bagagem para o seu aprendizado no dia a dia. Para suas tarefas aí. Massa demais, Marcelo. Cara, queremos te agradecer pelo papo, que realmente se a gente ficar aqui, a gente faz 10 horas mesmo de podcast. Cara, porque é muito assunto, cara. Então, com certeza, você vai voltar aqui de novo pra a gente conversar. Então, você toma alguma coisinha aí, Marcelo? eu dou, vambora. Então, a gente vai fazer um próximo aí. Pega umas torres de chopp, sabe? Nossa, aí sim, hein? Cara, daí. Aí eu acho melhor vocês marcarem umas 12 horas. Né? Aí o bagaço seca. Aproveita, divulga aí pra galera que tá assistindo o teu curso, suas redes sociais. Pra quem ainda não te conhece, que eu acho difícil, mas pode ter alguém que ainda não te conhece, quer bater um papo com você, se você marca, se você dá palestra em empresas que quer, às vezes, né, sei lá, contratar por uma consultoria ali pra dar um start sobre esse assunto de acessibilidade, enfim. Você tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, Lan, é que assim, a gente vai viver e morrer sem conhecer tudo, sem saber de tudo, sem ler tudo, sem ver todas as séries que a gente gostaria, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Tipo, não adianta a gente ter a ansiedade de querer fazer as coisas, porque, cara, você vai morrer e você não vai ver tudo. Você não vai conhecer tudo que você quer. Então, você tem que priorizar. E assim, você falou, será que ninguém te conhece ainda? Cara, uma coisa eu tenho certeza que, assim, independente das ações que eu faça, não é o fato de conhecer, mas eu tenho certeza que tem um monte de gente que sequer ouviu falar no meu nome, no seu, no David aqui, tipo, a gente tem que ter essa consciência, né, porque é o tal do que o Cortella fala, né, a gente é um grãozinho de poeira no universo, né, de 7 bilhões de pessoas. Se eu cair na rua aí, ninguém me salva, não. Exato, cara, tá nem aí, segue a vida. Dos infernos, morre isso, cara. Se um chorar por você, já tá bom, né? Já tá ótimo. Você tocou num ponto legal, antes de eu falar do meu merchan aqui, tipo assim, o que a gente tem que pensar e que eu acredito muito é o que eu vou deixar, né? Tipo, sabe o tal do que vão escrever no meu epitáfio lá na lápide, né? Tipo, o que eu estou deixando para as pessoas? Se você saísse hoje do mercado, vamos supor que se você sofresse um acidente, fica aí a reflexão. Se você sofresse um acidente, você saísse do mercado por qualquer motivo que seja, como as pessoas lembrariam de você? Fica aí a reflexão da galera, né? Então é importante. Como você será lembrado pelas pessoas? O que você de fato está fazendo para mudar a vida das pessoas? Porque desculpa, aprender Figma não vai mudar a vida de ninguém. Então, vai pra um corte. Enfim, é isso. Falando rapidamente do projeto do curso, né? O Access Boost, ele tá para lançar, vai ser lançado primeiro do 12 agora. Talvez quando a gente lance aqui o vídeo já esteja... Já esteja. Então, talvez já esteja publicado. Sim. Então, a primeira turma vai ser primeiro do 12. Será primeiro do 12. E é uma parceria com o Gilberto, do UI Boost. Eu acho muito legal essa parceria. Que é uma parceria principalmente ali para gerar, né, um conhecimento maior e unir os mundos. Esses dias ele postou uma coisa muito legal de que teve uma pessoa que chegou no curso dele por conta de, eu soube do Access Boost e aí eu acabei conhecendo você e o seu trabalho. E aí que é legal, uma relação de ganha-ganha. Isso é a parceria que dá certo, né? Tipo, não é só de um lado ou do outro. Mas enfim, vamos lançar o curso. Essa turma 1 eu estou considerando como beta, porque eu preciso validar as aulas, eu preciso validar se tudo vai dar certo, mas a ideia é que a gente tenha
futuras turmas, e a próxima eu já posso até antecipar. Há uma previsão de ser aproximadamente em abril de 2022, a turma 2, e depois a turma 3 em agosto, enfim, eu não sei ainda a periodicidade, mas aproximadamente a cada 4 meses, mais ou menos isso. É um curso que fala de acessibilidade, mas eu não falo só da parte técnica, eu falo de negócios, eu falo de tudo que envolve. É como a gente conversou aqui, vocês viram, a acessibilidade eu consigo encaixar em todas as partes da minha vida. E quando as pessoas começam a ter essa percepção, isso faz com que principalmente o designer, ele se torne alguém melhor, porque ele vai começar a entender a complexidade do mundo, a complexidade dos relacionamentos entre produtos e pessoas. E a gente vai evoluindo o mercado como um todo. Para quem quiser saber mais aí sobre mim, tem o meu site pessoal, que é o marcelosales.org. Aí lá a pessoa tem acesso a todas as redes sociais aí que eu participo também. Tá desatualizado o site, eu vou atualizar. Ixi, mas é isso. O meu também. O portfólio, né? O portfólio. O site pessoal sempre vai ficando para depois. É tudo design, né? Você acha que não, né? Eu acho que é mais a gente que é corrido, não sei. Não, a maioria dos designers são assim. E o pessoal que tá, inclusive, no mercado de trabalho, né? Aí é demitido, aí lembra. Lembra que tem que atualizar as coisas, né? Esqueci de falar o nome do curso, né? Access Boost. Accessboost.com.br, né? O nome tem a ver com esse impulso na carreira da acessibilidade, mas também é por causa do grupo, né? UI Boost e do Code Boost, que os cursos que o Gilberto também promove. E teve alguma coisa, algum tema, alguma pergunta que faltou que você gostaria de falar ou não? Cara, não faz essa pergunta. A gente vai fazer uma lista aqui agora. Então, Marcelo tudo é assunto, cara, com o Marcelo. Vai fazer uma lista aqui agora. Então, quem quiser aprender sobre acessibilidade, segue o Marcelo aí. Vamos falar sobre acessibilidade. Cara, Marcelo, café, chopp, aceito. Obrigado mesmo, de coração, cara. E prazer te conhecer pessoalmente. Gente, conheçam o Luan, porque assim, vocês veem o Luan nos posts, né? Vocês pensam que a pessoa é baixinho, 1,60m, 70, né? Ele fala que tem 1,90m. Eu sempre achei ele cara de alto, nunca achei esse cara de baixo, não. 1,90m, gente, tipo a altura, jogador de vôlei, de basquete, gente fina pra caramba. O David não, o David tá na média do mercado, mas o Luan tá lá, tá bem acima. Cara, você falou basquete, vôlei, cara, tentei várias coisas, só informática deu certo mesmo, só design deu certo. Mas eu tentei, mas tamo junto. Não rolou, não. Eu tô voltando a andar de patins aí, mas é pra fazer alguma atividade. Mas a atividade agora que eu faço física é musculação, que aí foi onde eu gostei, porque era muito magro e... 45 de braço, 95 de peso, peito de aço, é isso aí. E é isso aí, galera. Não esquece de dar o like nesse vídeo, ativar as notificações aqui do canal para você receber tudo que acontece aqui no Semióticos Podcast. Se inscrever, exatamente. E também curtir aí, se você está ouvindo esse episódio por alguma plataforma de podcast, se inscreve aí também para receber as notificações. Isso aí. Obrigado por você estar participando. Pegue o link também e compartilhe com seus amigos para ouvir esse papo incrível com Marcelo Vendas. Marcelo Salles. Tem uma história do Vendas aí, mas eu vou deixar pra galera fazer o curso para aprender o Marcelo Vendas, Marcelo Sales aí. Aí, olha só. Aí, tem a ver com acessibilidade. Vou puxar o gancho aqui. Pronúncia, gente. A pronúncia é importante. E as palavras às vezes confundem, principalmente o nome próprio. Fica a dica, LinkedIn já fez uma ferramenta lá de pronúncia, tá do lado do nome. Aí, olha aí, ó. Tudo é acessibilidade. Tudo tem conexão, ó. Então é isso, cara. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até o próximo episódio. Valeu. Obrigadão.